jogador adversário que faz um longo passe para o atacante, Kira. O garoto domina a bola e a estufa nas redes, dando à sua equipe uma vantagem de 2 gols e, mais importante, a vitória no jogo. Izagi está devastado, não consegue mais pensar direito. Mais um ano desperdiçado, sendo um jogador mediano em um time mediano, e ele nem sequer chegou aos nacionais. Ele volta para casa com a cabeça baixa, olhando para o chão. No dia seguinte, contudo, Izagi recebe uma carta do Comitê Nacional de Esportes do Japão, oferecendo-lhe uma chance de se tornar um atleta profissional. Um convite para integrar uma de suas instalações de treinamento. Apesar de estar inseguro sobre suas próprias habilidades, o que o deixava relutante em ir à instalação, Izagi segue para lá no dia seguinte. No caminho, ele encontra Kira, que também havia sido convocado para o mesmo local. Os dois se conhecem e Izagi descobre que Kira é uma pessoa realmente decente, que acredita na verdadeira essência do futebol. Kira não é apenas um bom jogador, mas também um ótimo ser humano. Os dois entram e descobrem que há vários outros jogadores lá dentro, esperando para saber por que e por quem foram chamados àquele lugar. Olhando ao redor, Kira reconhece muitos grandes centroavantes, incluindo Okawa, Ishikari e o Messi de Aomori. Na verdade, o lugar inteiro está repleto apenas de atacantes, o que os diverte bastante. De repente, um homem estranho entra no palco à frente deles e se apresenta como Jinpachi Ago, o homem que criará um atacante perfeito dentre eles. Alguém que trará uma Copa do Mundo para o Japão. Ego explica que este lugar para onde todos foram convocados é a instalação Blue Lock, e que os 300 competirão entre si aqui pelos próximos meses. Um deles se tornará o atacante que levará o Japão à glória. Cada um dos jogadores discorda do ideal de Ego. Futebol não é um jogo de um homem só, e marcar gols não é a única coisa importante. No entanto, Ego dá exemplos de todos os maiores jogadores. Eric Cantona, Pelé e a sensação japonesa Noah, que todos afirmaram ser os melhores e que só eles importam. Ele afirma que seus egos os tornam os melhores do mundo, e desafia os jogadores a ver se tem coragem de se tornar alguém como eles. Izagi está frustrado com sua vida de jogador mediano e por não conseguir brilhar. Além disso, faltou-lhe o ego para arriscar o chute no jogo anterior, o que lhe custou uma vaga nos nacionais. Ao ouvir as palavras de Ego, ele é o primeiro a avançar em direção ao Blue Lock. Logo depois, quase todos os jogadores o seguem. Izagi então recebe um uniforme e é designado para um quarto onde deverá passar o resto de seus dias no Blue Lock. No mesmo quarto, ele nota Kira e alguns outros também. Cada um dos jogadores recebe um número em seu uniforme. O número de Izagi é 299Z. Depois que os jogadores terminam de trocar de roupa, uma tela enorme se ilumina à frente deles e Ego aparece. Ego explica que, com base em suas habilidades, todos foram classificados e identificados em seus uniformes. Eles podem jogar melhor e aprimorar suas classificações de acordo com sua progressão no Blue Lock. No entanto, haverá testes ao longo do caminho e jogadores serão eliminados. Os eliminados jamais jogarão pelo Japão em nível nacional em suas vidas, e apenas os 5 melhores poderão fazer parte da próxima Copa do Mundo Sub-20. Antes que a notícia pudesse causar qualquer alvoroço, uma bola aparece na sala e Ego os submete ao seu primeiríssimo teste. Com 136 segundos no placar, Ego lhes diz para jogarem uma partida de pega. A última pessoa com a bola ao final daquele tempo será eliminada da sala. O jogo começa com o jogador de classificação mais baixa, Igarashi, que não perde tempo e já entra na disputa. Ele tem apenas uma coisa em mente: marcar o jogador mais próximo de sua classificação, Izagi. No entanto, Igarashi carece de habilidades e não consegue marcar ninguém até que percebe um jogador dormindo, Bakira. Assim que ele está prestes a arremessar a bola em Bakira, o garoto se levanta e chuta Igarashi. Outro jogador, Kunigami, vai discutir com Bakira por não jogar limpo, e Igarashi astutamente usa essa oportunidade para marcar Kunigami. Enfurecido, Kunigami chuta a bola em Igarashi, mas a bola acerta Izagi. Com 1 minuto restante, Izagi agora é o pegador e persegue os outros pela sala. Izagi também acha muito difícil marcar qualquer outra pessoa, e suas chances de uma carreira estão escorregando por entre os dedos. De repente, Igarashi escorrega. Esta é a chance que Izagi esperava, mas subitamente ele para. Algo lhe diz que se ele for vencer, precisa fazer isso direito e eliminar alguém de uma classificação mais alta que a dele. Izagi se vira e do nada Bakira avança sobre ele e tira a bola, partindo para cima de Kira. Kira tenta fugir, no entanto, em vez de chutar, Bakira passa para Izagi. Com apenas alguns segundos restantes, os pés de Izagi se movem sozinhos e ele arremessa a bola no rosto de Kira. A rodada chega ao fim, Kira é eliminado. Quando a campainha toca, Kira fica indignado. A princípio, ele não consegue acreditar que Izagi tenha feito tal coisa, mas então o ego dentro dele começa a aparecer e ele começa a se gabar de que é um jogador melhor que qualquer um e precisava ficar. A eliminação foi injusta, pois o tempo dado era muito curto e aquele exercício não tinha nada a ver com futebol de verdade. Ego então aparece para esclarecer os equívocos do homem enfurecido. Ele afirma que estão jogando tem o mesmo tamanho de uma área de pênalti, e que o tempo concedido a eles é, de fato, o tempo médio que um jogador normal teria a bola em um jogo comum.
Ego afirma que Kira foi eliminado por suas próprias incompetências e que não foi culpa de Izagi. Kira sai do local, lançando um olhar de desprezo para Izagi. Izagi, tendo encerrado a carreira de uma pessoa realmente decente, sente-se eufórico. Ele pergunta a Bachira por que ele passou a bola para ele em tal momento. Bachira sorri, dizendo que sabia que ele eliminaria Kira. Ego então anuncia que a jornada deles finalmente havia começado no Blue Lock. Os 11 jogadores em cada um dos quartos eram agora colegas de equipe uns dos outros e também rivais. Em outro lugar, o Conselho de Futebol do Japão é informado por Anri. Ela é quem havia proposto o programa Blue Lock e realmente deseja que o Japão se torne uma força dominante no futebol mundial. O Conselho não aprova muito as ideias, mas eles sabem que se isso falhar, toda a culpa recairá sobre Anri. Então eles concordam. De volta à instalação Blue Lock, o treinamento finalmente começa, e Izagi já está sobrecarregado. Todos os seus colegas de equipe o superam em quase todos os aspectos do jogo. Ele é tão mediano quando se trata de suas capacidades em comparação com os outros. Na primeira noite, ele não consegue dormir pensando em sua falta de ambição e talento e decide sair para uma sessão de treino noturna. Izagi encontra Bachira, que também quer treinar com ele, então ambos seguem para o campo que lhes foi designado. Durante o treino, Izagi pergunta novamente a Bachira a verdadeira razão pela qual ele passou a bola para ele durante o primeiro teste. E desta vez, Bachira lhe diz que, assim como todos os jogadores famosos do mundo, Messi, Ronaldo, ele também tem um monstro dentro de si que lhe diz o que fazer durante o jogo. E por acaso, o monstro lhe disse para passar para Izagi naquele momento. Bachira diz a Izagi que, como ele sabia que Izagi também tinha um monstro dentro de si, ele passou a bola, e Izagi fez o que ele previu e eliminou Kira. Izagi se pergunta se ele realmente tem um monstro dentro de si. De repente, um anúncio de Ego os manda de volta para seus quartos. Ego diz que suas classificações foram atualizadas e que eles estavam agora prontos para a próxima fase do torneio. Izagi agora está classificado como 274. O homem então explica que toda a instalação está dividida em 25 equipes, um total de 275 jogadores após a eliminação de um de cada time anteriormente. Se os jogadores tiverem um bom desempenho e melhorarem sua classificação, eles terão acesso a instalações melhores no Blue Lock, e os jogadores de classificação mais baixa terão que sofrer as consequências. Além disso, agora as equipes enfrentariam um jogo de verdade. Os jogos seriam disputados entre 5 equipes, e cada equipe jogaria contra todas as outras. As 2 melhores equipes estariam a salvo da eliminação, enquanto as 3 últimas seriam removidas da instalação, perdendo a possibilidade de jogar pelo Japão novamente. Mas, entre as equipes perdedoras, os artilheiros poderiam permanecer. Em outro lugar, um jogador bastante arrogante chamado Itoshi está sendo entrevistado em seu retorno ao Japão. No entanto, o jogador parece não ter nenhum interesse no futebol nacional e só quer voltar para a Europa o mais rápido possível. Após deixar a entrevista abruptamente, Itoshi se depara com a coletiva de imprensa da Associação Japonesa de Futebol, que anuncia a instalação Blue Lock como sua nova forma de encontrar o próximo melhor atacante para o Japão e para o mundo. Ao ouvir isso, Itoshi fica intrigado e decide ficar por perto para ver aonde o programa levará. De volta à instalação, o time Z está confuso sobre como podem jogar em equipe, já que todos são atacantes. Eles decidem jogar pedra, papel e tesoura para decidir quem jogará como atacante, e Izagi vence a primeira rodada, o que significa que ele será o centroavante no primeiro jogo. A primeira partida deles é contra o time X e durará 45 minutos. Após cálculos, se perdessem mais de um jogo, naturalmente perderiam o ritmo para o segundo lugar e seriam eliminados, então eles tinham que entrar em cada partida para vencer. O jogo logo começa. E exatamente como Igor havia planejado, todos os jogadores do time Z estão lutando entre si para serem o artilheiro da equipe. Eles parecem não ter interesse em vencer e estão preocupados apenas em marcar seus próprios gols. O mesmo acontece com o time X, e quase todos os jogadores se aglomeraram em um só lugar disputando a bola. Aproveitando essa oportunidade, o melhor jogador do Time Kicks, Baru, avança e rouba a bola. Enquanto todos os jogadores estão distraídos, Baru coloca a bola na rede, fazendo o placar 1-0, e de repente o Time X se organiza. Eles parecem ter uma conexão instintiva e decidem apoiar Baru. A equipe joga um futebol fluido, e ao contrário do Time Z, eles coordenam seus ataques. Um por um, Baru e seus colegas de equipe destroem a defesa do Time Z e acabam marcando 5 gols, mesmo antes dos 42 minutos. Bachira está claramente cansado depois de correr exaustivamente, e diz a Izagi que tudo o que precisam é de um gol para acalmar os nervos. Ele explica que fará um passe longo e Izagi poderá avançar e marcar o gol. Izagi concorda e logo após o pontapé inicial, ele corre em direção ao gol. O passe de Bachira também é perfeito, mas Baru parece ter lido o jogo deles e aparece na defesa bem na frente de Izagi. Izagi está confuso sobre o que fazer. Ele não quer fazer um passe ruim e perder essa boa jogada, nem consegue avançar. Ele olha ao redor e vê seus colegas de equipe Haichi e Kunigami correndo ao seu lado.
Height está livre e ainda assim Isagi faz o passe instintivamente para Kunigami, que marca um golaço de uma distância considerável. O jogo termina 5-1. Baru diz a Isagi que não conseguir chutar como atacante o torna patético direto na cara do pobre rapaz, e até Height está irritado porque Isagi não passou a bola para ele, apesar de estar livre. A equipe continua a discutir sobre a partida mesmo depois do jogo, e um dos membros do time, Shigiri, aponta que talvez Ego não esteja realmente certo, afinal já que ele continua mencionando Messi e Ronaldo, e nenhum desses jogadores ganhou uma Copa do Mundo. Isagi interrompe e afirma que tudo o que eles precisam para vencer os jogos é transformar seu estilo de jogo caótico, ou seja, 0, em uma jogabilidade fluida. 1. Ego aparece nesse exato momento e afirma que eles podem estar no caminho certo. Ele explica que habilidades individuais, assim como ser um jogador completo, são importantes em um jogo como o futebol. Ele também anuncia os resultados dos outros jogos, onde o time V aniquilou o time Xars por 8-0, então eles precisam acelerar o ritmo rapidamente. Em preparação para a próxima partida, o time Z finalmente decide se concentrar e discutir suas habilidades especiais para que possam usá-las para aprimorar a forma como jogam em equipe. Enquanto todos os outros jogadores têm uma habilidade especial ou outra, como Height, que possui as melhores habilidades de chute, Kunigami, com o melhor chute de média distância com a perna esquerda, e Mamura, com grande velocidade e técnica, Bachira, um excelente driblador, Isagi não tem nada que possa identificar, apenas ele e Tigiri são incapazes de declarar seu talento especial. Kwon lhes diz que está tudo bem por enquanto e também explica a nova forma de jogar. Eles se revezarão como atacantes e encontrarão um ritmo em seu jogo. A equipe então segue para o treino. Após o treino, Isagi vai jantar já bem tarde. Ele encontra Kunigami lá, que o agradece por ter passado a bola para ele no jogo anterior e também decide compartilhar seu bife com ele. Acontece que os artilheiros recebem muita comida boa com base no número de gols, e Kunigami queria dar metade do bife a ele, já que metade do crédito de seu gol também vai para Isagi. O próximo jogo logo chega e desta vez o time Z é colocado contra o time Ixto, liderado por seu principal jogador, Okawa, que é conhecido por ser um atacante feroz. O time Z está bem preparado para o jogo e desta vez, em vez de brigar entre si, eles trocam passes. No entanto, o time Switzerland parece ter aprendido a lição após a goleada sofrida para o time Vir e montou uma defesa realmente resiliente. Mesmo depois de usar todas as suas habilidades da melhor forma, o time Z acha difícil quebrar a defesa. De repente, a bola rola para um rapaz chamado Nico, que rapidamente avalia a área e envia uma bola longa para o livre Okawa. O Schultz havia planejado isso o tempo todo, e bem quando a defesa do Time Z estava esticada, eles executaram o contra-ataque perfeito. Okawa recebe a bola e encobre o goleiro para marcar, colocando sua equipe em 1-0 antes do intervalo. O segundo tempo começa e o time Excelsior não está mais interessado em atacar de forma alguma. Eles trocam passes entre si para gastar o tempo. Mesmo depois de mudar táticas e atacantes várias vezes, o Time Z não conseguiu romper a defesa. Logo, Gagamaru Gin é o atacante do Time Z e Isagi joga uma bola longa em sua direção. Embora Isagi tenha exagerado no passe, Jin consegue alcançá-lo e dá ao Time Z seu primeiro escanteio. Sendo sua primeira chance de gol, o Time Z avança com todos os seus jogadores, mas Isagi tem um pressentimento muito ruim e corre de volta para seu próprio gol. Assim que o escanteio é cobrado e a bola é afastada da área em direção a Nico, Isagi intercepta a bola a tempo e chuta. A bola acerta o goleiro, mas Gin está lá para marcar no rebote, e o time Z finalmente volta ao jogo. Isagi havia percebido que Nico era quem controlava o jogo, e se ele cuidasse de Nico, o time X-Boy seria praticamente inútil. Isagi e Nico parecem ser iguais quando se trata de jogabilidade, e Isagi consegue prever cada movimento dele. O jogo avança e Isagi intercepta quase todas as bolas jogadas para Nico. O time Z parece ser a equipe com maior probabilidade de marcar em seguida, mas o time Iquois ainda tem um plano na manga. No último minuto, todos os 10 jogadores de linha do time Iquois avançam em direção ao gol em um ataque total, surpreendendo o time Z. Nico lidera o ataque e rapidamente chega numa situação de 1 com o goleiro. Mas, em vez de chutar, Nico passa para um Okawa livre. A bola, no entanto, é interceptada por Isagi. Isagi sabia que Nico faria isso porque, antes de entrar no Blue Lock, ele teria feito o mesmo. Isagi então passa a bola para Bachira e, por fim, pega a bola ele mesmo e marca um gol inacreditável, despedaçando as esperanças e os sonhos do time Iquois. O jogo é vencido e ele se posta diante de seus inimigos vencidos. Tendo vencido o jogo, o time Z desfruta de 2 bifes pelos 2 gols que marcaram e faz uma boa comemoração. No entanto, mesmo à noite, a emoção do jogo tirou todo o sono dos olhos de Isagi. Ele se levanta para ver a filmagem do jogo e encontra Tigiri na sala de câmeras, analisando a partida ele mesmo. Tigiri diz a Isagi que ele possui o que a maioria dos jogadores não tem, consciência espacial, e essa é sua habilidade especial. Ele consegue avaliar o que vai acontecer em um jogo e farejar um gol antes de qualquer outra pessoa.
Izagi pensa sobre isso, e mesmo que não consiga controlar, ele sabe que talvez Chigiri estivesse certo. Izagi então insiste para que o homem revele sua habilidade, mas Chigiri ainda está irredutível de que não quer mostrar suas capacidades. Em vez disso, Chigiri lhe fala sobre a ruptura do LCA que ele teve há alguns anos e que vir para o Blue Lock era sua forma de se despedir do jogo. Ele estava ali para encontrar uma desculpa para parar de jogar, já que tinha medo de se machucar novamente. Izagi argumenta que, se Chigiri realmente quisesse perder, já o teria feito, e explica que o garoto tem um espírito de luta, assim como ele. Mas Chigiri o ignora e vai embora. Mais tarde, durante o treino, Ego anuncia as novas classificações com base no desempenho deles, e Izagi agora é o melhor jogador entre seus colegas de equipe. Ele agora precisa aprimorar sua habilidade e melhorar no controle de sua recém-descoberta capacidade, a consciência espacial. Junto com suas classificações, os últimos resultados da tabela também são exibidos, e 4 equipes estão agora empatadas em segundo lugar com 3 pontos cada, enquanto o time V se distancia com 6 pontos. O próximo jogo deles é contra o time W, e todo o grupo se senta após o treino para traçar estratégias. Normalmente, Kwon seria quem apresentaria o plano, mas ele está em um banho demorado. Então Lemon, o goleiro titular deles, explica o plano da melhor forma que pode. Ele parece conhecer os 2 principais jogadores do time W, Keisuke o anima, e seu irmão mais velho, Junichi o anima. Esses 2 são realmente fortes e possuem ótimas habilidades de coordenação. Tudo o que eles tinham que fazer era impedir a conexão entre os irmãos, e poderiam vencer o jogo. Kwon chega nesse exato momento e explica ainda mais alguns movimentos que eles poderiam realizar durante a partida. Dessa vez, eles jogarão com 3 atacantes principais e se revezarão a cada 30 minutos. No dia seguinte, o time Z está pronto para seguir em frente com o jogo e finalmente jogar um futebol realmente bom contra o time W. Os 2 irmãos líderes do time W começam o jogo muito fortes e trocam passes um com o outro. Chigiri e Izagi são os 2 zagueiros finais e eles conseguem facilmente passar por Chigiri. Os 2 irmãos tentam manipular Chigiri e usar seu LCA fraco para assustá-lo e impedi-lo de desarmá-los, mas Izagi chega para o resgate bem a tempo. Ele não os deixaria passar. Em pouco tempo, com o desempenho defensivo de Izagi e os esforços coletivos de todos, Kwon marca 3 gols incríveis e, indo para o intervalo, eles estão vencendo por 3-0. Tudo parece estar indo perfeitamente, quase perfeitamente demais. O segundo tempo começa com Haichi, Batira e Kwon na frente e tudo parece sólido. No entanto, os irmãos do time W parecem ter recuado para o meio-campo. Eles rapidamente roubam a bola de Kwon e disparam, passando por todos para fazer o placar 3. Kwon parece ter perdido a concentração por apenas um segundo. Pensando que era apenas um incidente isolado, a equipe se reorganiza e recomeça o jogo. Mas mais uma vez, Kwon faz um passe para trás mal executado e novamente ele é interceptado. Os irmãos marcam novamente, fazendo um placar 3-2, e de repente a ficha cai. Todos os gols até agora foram marcados por Kwon, e todas as estratégias foram elaboradas por ele. Izagi de repente não conseguia mais encontrar passes, sua visão espacial era inútil, a bola é interceptada de novo, e na defesa, Kwon erra um cabeceio de propósito. O placar agora é 3-3, ele os traíra. Os olhos de Izagi se arregalam, e ele confronta o colega. Kwon confessa tudo. Após verem a derrota para o time X e vencerem o time Y por um único gol, ele não confiava mais na equipe, então fez um acordo com o time W para ser o artilheiro e se livrar do seu time. Kwon não era mais colega, era o 12º jogador do time W. O jogo vira de repente, agora é 12 contra 10. Kwon rouba a bola de novo, e desta vez chuta mais uma vez. Felizmente, Lemon evita o gol, mas o time W estava no controle total. Faltando 5 minutos, o time Z parecia estar de saída do Blue Lock, sem nunca realizar seus sonhos. Chigiri se frustra consigo mesmo, lembrando da infância quando tinha aquela fome de atacante. Mais jovem, os irmãos Wanima chegaram à escola dizendo ser os próximos craques, então ele teve que mostrar com suas habilidades que era superior. Sua velocidade era impressionante e seu controle de bola o tornava uma força formidável. Enquanto os irmãos Wanima nem entravam no time titular, Chigiri estava no auge, sentia que podia vencer o mundo. Contudo, chegou o dia em que ele sofreu uma ruptura do LCA, uma lesão perigosa que poderia encerrar a carreira de um jogador. Chigiri ficou devastado e foi para a reabilitação por meses. Por ser jovem, ele se recuperaria, mas os médicos disseram que outra lesão similar o impediria de jogar. Essas palavras ficaram na cabeça de Chigiri, e desde então, ele nunca mais usou sua velocidade total, como se grilhões o prendessem, postos por sua própria mente. Os 5 minutos restantes do tempo normal acabam, e mais 3 são adicionados. Era agora ou nunca. Izagi tem a bola, mas não tem a quem passar. Numa tentativa desesperada, ele vai sozinho, empurrando um Chigiri paralisado, e tenta marcar, mas falha. Chigiri fica irritado, mas percebe que Izagi é exatamente como ele era, acreditando que pode ser o melhor do mundo e dando tudo de si no futebol. De repente, o fogo reacende nele. Se nos próximos minutos ele não fizesse algo, sua jornada no futebol terminaria. E no fundo, ele não queria isso.
Tigiri de repente arranca, Izagi percebe e faz um longo passe em direção à linha de fundo. Neste momento, todo o time W está confiante de que é um esforço em vão, mas seus olhos se arregalam ao ver Tigiri correndo para a bola. Mesmo com o goleiro prestes a pegá-la, ele consegue tocar com a ponta do pé e marcar o gol nos momentos finais. O jogo está empatado e o apito final. Em outro lugar, o Time V teve outra vitória convincente de 5-2. Todo o Time W está furioso com Kwon e começa a agredi-lo por não revelar que Tigiri havia superado o problema na perna. Embora Kwon repetisse que não sabia de nada, eles se amontoam sobre ele até serem parados por Izagi. Após o jogo, porém, Kwon ainda não mudou. Ele já está na sala do Time Phi, fazendo a mesma oferta que fez ao Time W. Deixá-lo marcar contra eles e ele revelaria as estratégias do time Z. Para sua infelicidade, o Time V não é um bando de trapaceiros. Eles confiam em suas próprias táticas e não precisam que lhes digam o que fazer ou como. A próxima reunião da equipe começa com más notícias. O Time Rip havia empatado seu jogo com o time E. Com ambos os times agora empatados em pontos e o time Z com um saldo de gols muito ruim, eles tinham que vencer o time V para se classificar, o que por si só é um desafio e tanto. Não só o time estava com um jogador a menos, mas o time V era implacável na sua capacidade de marcar gols. Kwon ainda se recusa a fazer parte da equipe, ele já é o artilheiro e não precisa participar. Se o time Z perder, ele ainda será selecionado, assim mesmo. Lemon explica que os jogadores mais fortes do time V, o trio mortal, já haviam marcado 18 gols em 3 jogos. Zantetsu Tsurugi tem 5 gols, Ryo Mikage conseguiu marcar 6, e Seishiro Nagi estava disparado na frente com 7 gols em 3 jogos. Se não os pararem, não podem vencer. No vestiário do time V, Nagi volta do treino muito antes do resto da equipe. Ele explica que não precisa treinar tanto, e Mikage sabe que isso é verdade. Há apenas 6 meses, Mikage, filho de um empresário muito rico, estudava numa escola muito boa. Ele era tudo e tinha tudo o que desejava, mas não gostava de nada. Um dia, ele descobriu o futebol, um esporte que o empolgou. Contudo, seus pais, antes apoiadores, não aprovavam que ele fosse jogador. Como começou tarde, não havia chance de se tornar profissional. Mikage tinha que provar que seus pais estavam errados. Então, ele encontrou o maior gênio do futebol em potencial que já vira, Nagi, um homem com tanto controle que conseguia pegar um celular caindo com o pé. Contudo, o homem não tinha nenhum interesse em futebol e queria viver uma vida de preguiçoso. Mikage promete dar-lhe uma vida tranquila se ele se tornar o melhor jogador de futebol com ele. De volta ao vestiário do time Z, Kwon ainda será sem dúvida inútil no próximo jogo, então eles precisam trabalhar com o que tem. Ego então aparece na tela e mostra os novos rankings. Embora Kwon praticamente trapaceasse, ele ainda era o número 1 no ranking, e se eles perdessem e nenhum deles marcasse mais gols que ele ficaria no Blue Lock enquanto o resto seria eliminado. Ego afirma que todos os seus gols até agora foram bons, mas a menos que consigam replicá-los, tudo seria considerado sorte. Devem examinar como, quando e sob quais condições sua arma fez a diferença na vitória. Só quando dominarem a repetibilidade poderão avançar. Devem jogar como se estivessem destinados a vencer, em vez de depender da sorte. Izagi fica frustrado e vai direto para o campo de treino. Ele vê Baro, do Time Kicks. O homem já havia marcado 10 gols, e por ser o artilheiro de todo o prédio, já estava classificado. Izagi tenta ver se aprende algo com Baro, mas o homem não está com paciência para ele. Em vez disso, os dois começam 1 contra 1. Baro passa na força por Izagi e marca um golaço de 23 metros no ângulo. Eles vão de novo, apesar de Baro estar relutante, e mais uma vez, Baro marca outro golaço. Mas dessa vez, Izagi percebe que Baro aperfeiçoou sua técnica. Era isso que ele também precisava aprender. Ele sabia agora que Baro podia marcar de 23 metros se tivesse a chance, então decide impedi-lo de chegar àquela distância. Contudo, Baro o surpreende novamente, marcando um golaço de 27 metros. Nunca revele sua habilidade suprema. Izagi agradece a Baro por ajudá-lo, mesmo que tudo o que Baro tenha feito foi humilhá-lo. O jogo então começa no dia seguinte, e o Time Z está surpreendentemente bem preparado. Eles conseguem evitar que Mikage e Nagi os driblem e impedem Zantetsu de chutar de longe. Izagi então pega a bola, e lança uma bola longa para Gagamaru, que chuta e erra por pouco. Todos estão animados até a bola cair nos pés de Mikage. Ele olha rapidamente para Nagi e lança uma bola para o gol. Uma bola tão forte que todo o time Z a deixa passar. Mas Nagi não desiste, e acaba marcando um gol brilhante do nada. Essa era a diferença de nível entre os dois times. O time Z tenta sacudir a poeira e iniciar um ataque, mas a bola é roubada novamente e encontra seu caminho até Nagi. Dessa vez o cara está cercado, mas com certeza ele não conseguiria marcar, é o que todos pensam. Mas ele surpreende a todos novamente, fazendo um gol de bicicleta do nada. Era tudo muito fácil para um gênio como ele, 2-0 atrás, e desta vez Izagi tenta lançar Tigiri, sua nova arma secreta. Mas Zantetsu é tão rápido quanto Tigiri, e consegue cobrir todos os seus movimentos. O homem rouba a bola de Tigiri e lança um contra-ataque, marcando um gol fenomenal de longe. O time Z está arrasado, parecem ter perdido antes mesmo do primeiro tempo acabar.
a chance de vitória diminuía, assim como o entusiasmo de toda a equipe. Todos estão desapontados, mas Bakira está animado. Ele está empolgado por enfrentar um time tão incrível e quer mostrar que também pode fazer coisas incríveis. Já que só algo mágico poderia mudar o jogo agora, ele decide mostrar seu potencial oculto enquanto o monstro dentro dele grita. Bakira pega a bola de Izagi e dribla todo. Ele impressiona até os adversários com suas habilidades e marca com uma robona nessa situação de pressão. O time finalmente se anima de novo. Eles sabem que precisam superar seus limites, jogar como se não houvesse segunda chance e encontrar sua verdadeira habilidade oculta. A bola então vai para Kunigami e ele sabe que pode marcar se apegar na distância de 23 metros, mas a área à sua frente está congestionada e ele tem que chutar agora. Ele decide confiar em suas habilidades e chuta de 28 metros. A bola passa zunindo pelos defensores, muda de direção no último instante e entra na rede, fazendo o placar 3-2. Indo para o segundo tempo, o time Z ainda está no jogo, com o placar em 3-2. Eles estão confiantes de que podem vencer e o time V também. O time V decide continuar o ataque, mas a defesa será reforçada com mais um jogador, com Zantetsu recuando. O segundo tempo começa e Izagi é o único que ainda não se encontrou no jogo. Enquanto todos os seus colegas fazem bloqueios brilhantes, salvando os chutes de entrar no gol, ele ainda não tem certeza se pode marcar e ir além de suas limitações. A bola então chega a Chigiri e Zantetsu é seu marcador. Chigiri percebe que não pode vencer Zantetsu numa corrida curta, já que sua habilidade é impulsionada pela aceleração. Então, Chigiri faz um passe de 10 metros para si mesmo à frente, sabendo que numa distância maior ele pode vencer o homem. Ele faz exatamente isso, passa correndo pelos defensores e marca o gol de empate para sua equipe. O placar era 3-3, e assim como o Japão nesta Copa do Mundo se unindo e empatando no segundo tempo, este jogo não acabou. A bola cai nos pés de Mikage, chocado que o pior time do Blue Lock está competindo com eles, e com 10 homens ainda. Ele se lembra do passado e de como seus pais sempre o tratavam como um bebê, dando tudo de mão beijada. Ele queria fazer algo com suas próprias forças, e isso era o futebol, ninguém tiraria isso dele. Contudo, ao olhar em volta, ele não vê nenhum espaço que possa utilizar. Sua equipe está tão chocada quanto ele, e parece não haver opções de ataque. Desse jeito, eles perderiam. Nagi, que está perto da trave esperando a bola, nota o rosto triste e desanimado de Mikage. De repente, algo estala nele também. É como se suas habilidades tivessem finalmente despertado. Ele percebe que se não fizer nada, seu time perderá, e seria a primeira vez que sofreriam uma derrota. Antes, ele não se importava com o que acontecia, mas de repente sua paixão pelo futebol é acesa pela ideia de perder. De forma atípica, Nagi recua e pede a bola a Mikage, que a passa para ele. Isso é um choque para todo o time Z. Nagi nunca fez isso antes e facilitou a defesa dele. Mas agora que ele está no jogo, atacando e ajudando na defesa, o time Z pode ficar sobrecarregado. Nagi corre com a bola e dribla um defensor após o outro. Ele dribla Higamura com um chapéu atrevido e então passa a bola para o meio, para Zantetsu na lateral. Para a surpresa de todos, Zantetsu tem uma vantagem desta vez e vence Chigiri na corrida pela bola. Ele olha para cima e vê Nagi pedindo a bola na área de pênalti. Zantetsu fica surpreso porque Nagi geralmente nunca toma a iniciativa ou sequer pede a bola, mas ele passa para ele mesmo assim. A bola flutua na área e Nagi a recebe num ângulo muito apertado. Com certeza ele não conseguiria marcar dali, todos pensam. No entanto, Nagi não só domina a bola com elegância, mas também consegue marcar um gol absolutamente fantástico. O jogo vira de cabeça para baixo mais uma vez, com o Time V assumindo a liderança, 4-3. A única coisa que Izagi e o Time Z não podiam se dar ao luxo, o despertar de Nagi aconteceu. E com apenas 15 minutos restantes no relógio, não há mais tempo para recuar e defender. O time Z e Izagi têm que atacar. Após o pontapé inicial, Bakira pega a bola de Izagi e avança, enquanto Izagi continua pensando em como pode influenciar o jogo. Com um jogador a menos e um gol atrás, seria impossível virar se concedessem mais um gol. Ele continua pensando em como usar sua visão espacial para mudar o rumo do jogo de uma vez por todas, e então ele descobre. Chigiri recebe a bola na lateral esquerda, novamente de Bakira. Ele tenta o mesmo truque de superar Zantetsu na velocidade e consegue passar à frente dele, mas desta vez, Nagi também está lá para defender. Felizmente, Izagi intercepta a bola antes que ela possa alcançá-lo. Com sua nova habilidade desbloqueada, ele consegue identificar uma fraqueza na defesa adversária e se posicionar para explorá-la. Ele então olha em volta e faz um passe de volta para Chigiri, que corta para dentro para chutar. O chute é bloqueado, mas a bola cai para Gagamaru, e mais uma vez é bloqueada pelos defensores. Finalmente, a bola cai numa distância perfeita para Kunigami. Ele coloca um chute perfeito no ângulo da rede e o jogo está novamente em pé de igualdade. Izagi comemora feliz, pois finalmente conseguiu desbloquear sua habilidade, e o gol saiu exatamente como ele havia planejado. Usando sua habilidade, ele agora pode ver o futuro por breves momentos, com todo o posicionamento ao redor e o movimento da bola.
Izagi consegue ver como o gol pode ser feito e como os adversários podem ser superados. Todos no Time Z estão felizes, todos, menos Kwon, que nem sabe como deveria se sentir. No momento, com o time Z empatando o jogo, ele sabe que será o artilheiro. Mas valeu a pena, ele se lembra de quando estava na escola e mal conseguiu formar um time para jogar futebol. Embora seu time fosse fraco, ele os levou às quartas de final regionais com a esperança de um dia jogar pela seleção. Mas ele não percebeu que seus colegas não compartilhavam sua ambição. No fim, eles perderam, e foi quando ele finalmente percebeu que seus colegas não tinham a mesma ambição que ele. E desde então, ele trabalhou para si mesmo. Contudo, agora ele não sabe se é algo que quer almejar ou se é o tipo de pessoa que ele quer ser. Faltam 5 minutos para o fim do jogo e desta vez o time V planeja jogar da defesa. Contudo, em vez de fazer um passe curto, Zantetsu percebe a arrancada de Nagi e faz um passe longo. Nagi corre para a bola, e Izagi está logo atrás dele. Ele sabe que se conseguir passar por Nagi, Nagi não terá outra opção senão passar a bola para a outra lateral, e assim, Izagi pode segurar até seus outros defensores chegarem. Contudo, como Ronaldo, Nagi usa as costas para passar a bola para si mesmo, e sem outros defensores à vista, ele está livre para o gol. É isso, nesse instante Nagi sente um baque e braços o empurrando. É Kwon o derrubando no chão. O apito soa, Kwon recebe um cartão vermelho e é expulso de campo. Ele não sabe por que fez isso, mas diz ao time para vencer enquanto sai. Faltam 3 minutos no relógio. Mikaji se prepara para cobrar a falta. Está numa boa distância, mas ele provavelmente passaria a bola aos colegas. Contudo, Lemon, o goleiro, entende que isso é Blue Lock. Mikaji com certeza tentaria marcar o gol ele mesmo. Lemon prevê corretamente enquanto a bola é lançada em direção ao ângulo superior direito. Ele faz uma defesa espetacular, mas a bola solta rola para Nagi. Ele dribla alguns defensores e encobre o goleiro. Enquanto Izagi prende a respiração, desejando um milagre, ele chega na forma de Gagamaru, que faz um mergulho para empurrar a bola aos pés de Izagi. O contra-ataque está em andamento. Izagi corre com a bola e tem 3 colegas ao seu lado. Com a maioria dos membros do Time V de volta ao seu campo, seria um gol fácil. Contudo, Izagi sabe que as habilidades dos membros do time dificultariam, então ele continua trocando passes com os colegas enquanto correm para o gol. Um passe lateral final, ele joga a bola para Kunigami fazer um chute de longa distância. Contudo, Zantetsu consegue alcançá-lo e faz um carrinho. A bola agora está indo para fora, e com apenas segundos restantes no jogo, se ela sair, o jogo terminará. Felizmente, Haichi desliza e consegue salvar a bola de sair. Ele passa a bola para Bakira, que nota 3 de seus colegas indo para a área adversária. 2 deles estão marcados, mas Izagi está livre, indo para a segunda trave. Izagi espera receber a bola na segunda trave para marcar, e Bakira, como planejado, faz o passe para ele. Enquanto a bola se aproxima e Izagi se prepara para chutar, ele percebe que Nagi já chegou para cobri-lo. Nagi corta a frente dele para confundi-lo. De repente, Izagi não tem ideia de como pode superar isso. O gol antes visível simplesmente desaparece. Ele deveria dar um toque, passar para um colega? Ele está confuso, de repente não tem ideia do que fazer. Nesse instante, ele se lembra de todos os seus gols e junta as peças. Seu forte no chute são os chutes diretos, sem toques. Enquanto Nagi se aproxima por trás para assustá-lo, Izagi manda a bola para o fundo da rede, dando a vitória a ele e ao seu time por 5-4. O time Z celebra enquanto o apito final soa e eles se classificam para a próxima fase do Blue Lock. O time V e Mikaji olham em choque, pois acabaram de perder para o pior time de todo o prédio. Eles estão determinados a melhorar. Todos celebram enquanto Kwon observa. Kunigami vai chamar Kwon para as celebrações também, mas Haichi o repreende e soca Kwon no chão, dizendo que estão kits. E é aparente que o time já curou suas diferenças e não há ressentimento entre eles. Naquela noite, Bakira e Izagi estão no refeitório discutindo as novas habilidades que desbloquearam. E Izagi afirma ter ganhado ainda mais conhecimento do jogo após a última partida. Nesse instante, eles ouvem um grande grupo de jogadores saindo do Blue Lock. Todos parecem tristes e desanimados, após seus sonhos de serem jogadores da seleção terem sido destruídos. Izagi e Bakira pausam por um momento e refletem sobre como seus sonhos haviam quebrado os sonhos de vários outros. Contudo, isso não os deixa tristes, mas os motiva ainda mais. Eles também encontram Nico, que havia sobrevivido como artilheiro do time Is. O homem parece determinado a vencer após seu time perder para o Time Z, e afirma que vai destruir Izagi da próxima vez. Izagi sorri e diz a ele para vir. No dia seguinte, Ego aparece na tela grande mais uma vez e diz a eles que, antes do próximo nível, todos farão muito treino físico sem bola. Ele afirma que, por serem os últimos dos 5 prédios, terão que fazer este treino até que os jogadores de elite do primeiro prédio terminem o treinamento de ponta que lhes foi atribuído em vez de competir pela seleção. Apesar de relutantes no início e ansiosos pela segunda seleção, toda a equipe começa o treinamento rigoroso que se estende por 10 longos dias. É então anunciado que a primeira seleção terminou e os jogadores são instruídos a se preparar e seguir para o subsolo central do edifício.
Izagi e os outros estão ansiosos para jogar contra as outras equipes. No entanto, ficam chocados ao ver os outros jogadores que estão na posição 237 no ranking dos times X e W. Ego aparece na tela e comenta que, embora eles sem dúvida já tenham notado, apenas o edifício 5 está presente no Blue Lock, o que explica a ausência de jogadores dos edifícios de 1 a 4. Até agora, ele havia mentido para eles, fazendo-os acreditar que eram ruins e que deveriam lutar ferozmente pela seleção inicial. Tudo isso era um estratagema para minar sua duvidosa autoconfiança e incutir-lhes o desejo de serem os melhores do mundo. Ego anuncia que para a segunda seleção, eles terão que ir um por um. O time Z se reúne uma última vez, desejando sorte uns aos outros e prometendo se encontrar do outro lado, custe o que custar. De repente, Rin e Toshi casualmente chutam uma bola curva e depois a acerta com outra, deixando Izagi completamente chocado com suas habilidades. Rin caminha até a porta e entra primeiro nos testes da segunda fase. Os outros se perguntam se o conhecem, pois o nome dele soa familiar. Izagi o segue. Izagi caminha por um pequeno túnel e se encontra em um campo. Um homem holográfico do Blue Lock está no gol, e uma bola é enviada à paisagem da parede ao lado dele. Um círculo vermelho aparece e começa a se fechar ao redor dele, incitando-o a chutar de dentro. Izagi erra um chute apressado, mas então percebe que este é o próximo teste e começa a fazer chutes muito melhores. Assim que ele marca o primeiro gol, um cronômetro de 90 minutos aparece, no qual ele tem que marcar um total de 100 gols. O desafio se torna ainda mais difícil após os primeiros 30 gols, pois o cronômetro não reinicia, e ele precisa continuar marcando gols com defensores holográficos presentes. Logo, o desafio fica ainda mais difícil, pois as bolas lançadas para ele não estão mais no ritmo desejado, e os defensores também começam a se mover. No entanto, Izagi gosta do desafio, e após aquele treinamento físico de 10 dias, ele tem bastante resistência para se ajustar e encontrar um bom ritmo durante o teste. Ele logo termina o desafio e segue para a nova sala, que já tem um monte de competidores que passaram na prova, assim como ele. Momentos depois, Batida também entra no local e ambos ficam muito felizes em se ver. Eles são então informados por Ego que, para entrar na próxima fase do teste, precisam formar um grupo de 3. Batida e Izagi decidem esperar por Kunigami e Chiguri e aceitar em sua equipe quem chegar primeiro, seja quem for. De repente, Izagi é abordado por Nagi, que o convida a se juntar à equipe de Mikage. Mikage fica bastante surpreso com a decisão de Nagi. Nagi explica que Izagi foi o jogador mais notável no jogo deles e que ele quer muito jogar futebol com ele. Izagi recusa, alegando que já está em uma equipe com Bakida. Para o choque de todos, Nagi então pede para estar no grupo dele. Mikage, frustrado, fica ainda mais surpreso, mas aceita depois de perceber o quão sério ele realmente é. A decisão é toda de Izagi. E, embora ele quisesse esperar por seus amigos, ele sabe que Nagi é o melhor jogador que ele conhecia, então ele decide levá-lo para a equipe dele. Os três seguem para o próximo nível do teste. Lá dentro encontram Rin e Toshi, Jubei Aryu e Aoshi Tokimitsu, os 3 melhores jogadores de todo o Blue Lock, de acordo com o novo ranking. Eles parecem ser os melhores do grupo, e estão confiantes de que podem vencer qualquer um que apareça em seu caminho. Mais uma vez, Igo aparece na tela para explicar as regras do próximo confronto que se aproxima. A terceira fase é um minijogo de 3 contra 3, em que um Blue Lockman serve como goleiro. A equipe que marcar 5 gols primeiro vence. A equipe vitoriosa então rouba um jogador da equipe perdedora para formar um esquadrão de 4 jogadores. A quarta fase é então uma partida de 4 contra 4. A equipe vencedora mais uma vez rouba um membro para criar um esquadrão de 5 jogadores. A equipe de 5 jogadores recém-formada então passa pela quinta fase e pela segunda seleção. A equipe perdedora de 3 jogadores se torna um esquadrão e compete contra outra equipe de 2 jogadores. O jogador que não for escolhido do esquadrão perdedor de 2 jogadores será desqualificado. As regras são anunciadas. Eles podem escolher qualquer um para ser seu oponente, desde que os adversários concordem em jogar contra eles. Essa notícia deixa Izagi e sua equipe animados, mas o outro grupo não parece se importar nem um pouco. Eles parecem estar super confiantes e isso acende algo dentro de Izagi. Ele se aproxima deles e desafia os melhores do grupo para o confronto de 3 contra 3, sem hesitar. No mundo do futebol japonês, esses 3 podem ser considerados verdadeiras feras, pois estão classificados como os mais altos entre todos os outros. Eles são levados para um campo de futebol menor para a partida de 3 contra 3, com o vencedor podendo roubar um jogador da equipe perdedora. O jogo será decidido quando a primeira equipe marcar 5 gols. Cada um deles receberá um goleiro holográfico do Blue Lock da última rodada para que possam se concentrar totalmente em marcar gols. A equipe de Izagi é designada como a equipe branca, enquanto a equipe de Rin é a equipe vermelha. O jogo começa muito bem para a equipe de Izagi, com Rin e seus membros da equipe na defensiva. Izagi, Batida e Nagi criam uma sequência de passes. Batida usa suas habilidades insanas para facilmente passar por Tokimitsu e ao se aproximar de Aryu, ele finge que está fazendo um passe de 1-2 para Izagi, mas em vez disso passa a bola para um Nagi que se sobrepõe.
Nagi então salta sobre a bola com seu controle e serve a bola em uma bandeja, para Izagi chutar para a rede, marcando o primeiro ponto. Uma onda de confiança toma conta da equipe. Talvez vencer os melhores de todo o Blue Lock não fosse um grande problema, afinal. Izagi pensa que se eles conseguirem manter esse ritmo, podem certamente vencer. No entanto, os cálculos mentais e os sonhos de Izagi são completamente destruídos quando Rin pega a bola. Ele expressa seu desgosto pela falta de habilidade e paixão que estão sendo exibidas em campo. Para Rin, futebol não é apenas um jogo ou um sonho, é um verdadeiro campo de batalha. E na batalha, nunca se deve virar as costas para o inimigo. Assim que o apito soa, Rin surpreende a todos com um movimento ousado. Ele chuta direto do pontapé inicial e manda a bola passando em alta velocidade pelo goleiro. A equipe de Rin agora tem um gol, empatando o jogo em um instante. Ele até recupera a bola do lado oposto do campo para terminar a partida o mais rápido possível e se concentrar no verdadeiro desafio. Izagi e sua equipe ficam surpresos com a ousadia e a habilidade de Rin. Ele é realmente um adversário formidável. Izagi tenta se recompor e lembra a Rin que eles também estão arriscando suas vidas para jogar e perseguir seus próprios sonhos. Rin responde que não é sobre o sonho. Eles precisam estar prontos para morrer pelo futebol. Esse é o nível de paixão que ele tem pelo jogo. Izagi se recusa a desistir, e o jogo continua com sua equipe no ataque, determinada a provar-se contra a talentosa equipe de Rin. Izagi avista uma abertura e faz um passe para a Batida, que por sua vez passa para Nagi, mas desta vez Ariu salta mais alto que Nagi e rouba a bola bem na frente dele, sem chance. A bola faz seu caminho até Tokimitsu, que não tem confiança, e eventualmente a passa de volta para Ariu. Batida intercepta a bola e faz um passe para Izagi, com precisão. Izagi e Ariu estão travados em uma batalha pela bola, com Izagi a protegendo bem, mas a flexibilidade de Ariu lhe dá uma vantagem, e ele chuta a bola bem de sua frente, marcando um gol poderoso com suas longas pernas. Tudo o que Izagi pode fazer é observar com espanto a habilidade de Ariu. O time branco começa novamente do centro e desta vez a bola está com Bakida. Ele examina o campo e percebe que todos os seus companheiros de equipe estão bem marcados, não lhe deixando escolha a não ser assumir o desafio sozinho. Em seu caminho está Tokimitsu que, apesar de seu alto ranking, não parece ser um jogador habilidoso e tem pouca confiança. Batida está bastante confiante em suas habilidades para superar. À medida que a pressão aumenta, Tokimitsu teme que, depois de todo o trabalho que fez, ele voltará ao seu antigo eu inútil se perder agora. Pensamentos negativos o oprimem, e ele entra em uma zona, mudando completamente todo o seu estilo de jogo. Ele rapidamente alcança a batida e pega a bola. Tokimitsu canta repetidamente que precisa marcar gols para provar seu valor. Sua mentalidade negativa o empurra a novas alturas, e isso se torna seu grande poder. Izagi tenta pará-lo, mas Tokimitsu se mostra muito forte. Izagi recorre a fazer uma falta nele, mas é jogado para o lado na tentativa. Tokimitsu marca outro gol sem esforço algum para sua equipe. A confiança de Izagi em sua equipe começa a se quebrar. Eles confiaram no trabalho em equipe até agora, mas Rin e sua equipe possuem habilidades individuais verdadeiramente excepcionais. Eles não têm trabalho em equipe, mas suas habilidades individuais são suficientes para derrotar a equipe de Izagi. Izagi está perdido, mas Nagi o conforta e o assegura de que eles encontrarão um plano para contra-atacar os pontos fortes de seus adversários. A equipe se reúne para elaborar uma estratégia para superar este desafio. Em vez de jogar 1 contra 1, a equipe decide mudar para uma formação triangular de 3 contra 3, a fim de manter a posse de bola e aproveitar as oportunidades. Eles confiam na visão de Izagi para identificar essas chances à medida que o jogo avança. Izagi avista uma abertura e avança, mas é interceptado por Rin, que antecipou seu movimento e já está em posição para parar. Batida, que é pego de surpresa pela defesa de Rin, decide criar uma sinergia com Nagi, fazendo um passe com um giro inteligente na bola. Nagi aproveita essa oportunidade e vira para marcar, fazendo o placar 3-2. Nagi fica impressionado com o passe, pois é um contraste gritante com a atitude usual de faça o que quiser de seus companheiros de equipe anterior. O time branco está de volta ao jogo e Izagi faz o possível para que continue assim. Mas enquanto conversam mais uma vez, Rin chuta direto do pontapé inicial. Felizmente, desta vez, Izagi está lá para reagir, empurrando a bola para um canto. Mas seus problemas ainda não acabaram, pois Rin vai cobrar o escanteio. Izagi pensa que cobriu o ponto mais perigoso, mas infelizmente ele esqueceu que Rin não é um jogador de equipe e, em vez disso, vai para um chute direto com giro vertical e marca um. Um chute desse calibre choca a todos em campo. O placar agora é 4-2. Izagi persistem em sua estratégia de passes curtos em triângulo, sem desistir. Mais uma vez, Izagi até fareja um gol, mas como sempre, Rin está lá para pará-lo. É quando Izagi percebe que Rin deixou o local aberto de propósito para mostrar sua habilidade superior e impressionante.
ele pega a posse da bola e, apesar dos gritos de Izagi para pará-lo, ele passa facilmente por Nagi e Batida. Izagi só pode assistir em desespero enquanto o chute de Rin voa pelo ar em um arco gracioso, selando sua derrota com um placar final de 5-2. Isso significa que a equipe de Rin pode pegar um membro do grupo de Isagi para se juntar a eles. Rin não se importa com quem vem, mas Aryu e Tokimitsu escolhem Batida por suas excepcionais habilidades de passe. Embora desapontado, Batida diz a Izagi que, se ele o quiser de volta, terá que vir buscá-lo e abraçar o monstro dentro de si. Sentindo-se desanimados, Izagi e Nagi esperam as outras equipes de 2 jogadores chegarem à sala da segunda fase. Izagi sabe que eles perderam devido à sua falta de habilidade individual e sua dependência de seus companheiros de equipe. Nagi, percebendo seu desânimo, o repreende e o lembra que ele o havia escolhido em vez de seu único amigo para o futebol, e que não havia como ele deixá-lo desistir agora. Isso motiva Izagi a provar que ele poderia lutar sem Batida. Nagi deduz que o propósito desta rodada de seleção era testar habilidades individuais. Até agora, eles haviam avançado melhorando seu jogo em equipe, mas a segunda seleção ocorre em um campo menor com menos participantes e as habilidades individuais estão tendo um impacto muito maior. Nagi supõe que eles estão sendo avaliados em um nível pessoal. Izagi agora entende que é por isso que o jogo em equipe deles falhou e que ter duelos 1 contra 1 era essencial para passar pela segunda rodada. Embora frustrado pela derrota, eles sabem que a única maneira de superar esse sentimento é vencer. Baro entra na sala um pouco depois, e Izagi sabe que, para sobreviver, ele deve derrotar. Nagi ficou surpreso ao ver Baro, conhecido como o Rei, e se pergunta se Baro quer jogar contra eles porque ele não parece ser tão forte quanto antes. Baro e Nagi entram em uma discussão acalorada sobre as habilidades um do outro, mas como Izagi não quer enfrentar a equipe de Baro, ele tenta acalmar Nagi. Poucos momentos depois, o antigo companheiro de equipe de Izagi, Naruhaya, chega. Ele havia se juntado a Baro e outro jogador chamado Hazimi. No entanto, a equipe deles havia perdido o jogo anterior, com Baro marcando 4 gols, mas a equipe adversária vencendo com 5. Naruhaya explica que por causa do estilo de jogo egoísta de Baro, ele não foi escolhido como o 4º jogador, e ele aponta que eles devem esperar 24 horas antes de escolher seu próximo oponente. Então eles devem escolher sabiamente. Baro então menospreza Hazimi e Naruhaya, chamando-os de inúteis. Naruhaya aconselha Baro a manter a calma e o lembra que eles não são obrigados a selecionar a equipe de Izagi, de forma alguma. Antes de ir para a sala de descanso, Baro declara que não vai se esconder e se eles quiserem, ele os esmagará. Nagi sugere que Izagi deveria escolher a equipe de Baro como seu próximo oponente, pois eles precisam de um companheiro de equipe forte para ajudá-los a avançar. Izagi concorda, mas observa que eles não estão no nível de Baro. Ele lembra que durante o último jogo, suas armas só funcionavam quando recebiam passes. Para que eles brilhem, precisam de um jogador como Batida ou Mikage, que entenda suas armas e seja hábil em passe. No dia seguinte, Izagi está treinando com um Blue Lock Man. Ele reconhece que suas habilidades estão crescendo, mas ainda precisa melhorar e adquirir habilidades comparáveis se quiser competir com os outros jogadores talentosos. Naruhaya entra na sala de treinamento e nota Izagi. Ele pergunta se ele já escolheu uma equipe. Izagi responde que não, pois eles não querem um companheiro de equipe fraco. Naruhaya entende a dificuldade da decisão e lembra a Izagi que eles ainda precisam correr riscos, mesmo que corram o risco de serem eliminados. Ele desafia Izagi para o próximo jogo, onde suas aspirações estão em jogo. Izagi, determinado a provar-se, aceita o desafio. O jogo chega, e fica claro que tanto Baro quanto Naruhaya melhoraram suas habilidades. Baro marca o primeiro gol a uma distância de 29 metros, excedendo o alcance esperado de 27 metros. Enquanto Nagi enfrenta Baro em um confronto 1 contra 1, Izagi deve enfrentar Naruhaya. O resultado do jogo depende da capacidade de Izagi de derrotar Naruhaya, mas ele logo percebe que suas habilidades são insuficientes mesmo contra Naruhaya. No entanto, o monstro interior de Nagi desperta, e ele diz a Izagi para enviar a bola para qualquer espaço aberto no campo. Baro subestima a estratégia, mas Nagi descobriu uma nova maneira de vencer o rei, utilizando seu excelente controle e sua capacidade de superar os adversários. Nagi marca um gol, empatando o jogo. Enquanto Baro pega a posse da bola, Nagi instrui Izagi a pressioná-lo, sabendo que o ego de Baro o impedirá de passar para seu companheiro de equipe. Izagi rouba a bola com sucesso e procura por Nagi. Com a nova estratégia de Nagi, os defensores têm que tentar escolher entre cobri-lo de perto ou deixá-lo algum espaço, e ele é eficaz de qualquer maneira. Izagi faz um passe tão agressivo quanto um chute. Nagi recebe a bola graciosamente e marca outro gol, colocando-os na liderança. À medida que o jogo se torna mais intenso, Baro fica cada vez mais frustrado e chuta do pontapé inicial, mas o goleiro consegue defender. Embora o jogo pareça sob controle, Naruhaya consegue alcançar a bola solta antes de Izagi e a passa para Baro, que marca novamente, fazendo. Enquanto Izagi ganha a posse da bola e se move para uma posição ofensiva, Naruhaya revela suas verdadeiras intenções de querer jogar contra a equipe de Izagi.
Ele não só queria Nagi em sua equipe, mas estava confiante de que poderia derrotar Izagi também. Eles já haviam jogado juntos antes, e ele sabe que Izagi não é um jogador que pode lutar sozinho. Ele não consegue marcar um gol sozinho sem uma assistência, e carece do talento natural e do gênio de Nagi. Ele é apenas mediano. Izagi tenta passar a bola, mas Naruhaya a intercepta e Barou pega a posse, passando-a de volta para Naruhaya, esperando recebê-la de volta. Mas Naruhaya toma a iniciativa, faz um movimento ousado e chuta a bola, mas seu gol egoísta tentado carece do poder para passar pelo goleiro do Blue Lock. Nagi e Izagi vão para o rebote, mas assim que começam a recuperar a posse, Barou invade com sua força bruta e rouba a bola, marcando como previsto. O placar agora é 3-2. Izagi solta um suspiro de alívio. Barou havia marcado, mas pelo menos Naruhaya errou seu chute. Ambos os jogadores lutam com problemas opostos. Naruhaya consegue se posicionar para marcar, mas carece de habilidades de chute, enquanto Izagi luta para se posicionar para seu chute direto. O jogo será vencido por quem conseguir superar suas fraquezas. Izagi percebe que não está no mesmo nível de Nagi ou Barou em termos de talento, mas está determinado a encontrar suas próprias deficiências na partida. Apesar de tentar várias técnicas, como dribles e tabelas, nada parece funcionar. Forçado a depender de Nagi, ele passa a bola para ele. Nagi marca, empatou em 3-3. Embora este seja um resultado positivo, Izagi está frustrado e acredita que a única maneira de melhorar é derrubar tudo o que ele sabe. Barou faz outro chute direto da linha central, mas Nagi faz um bloqueio saltando. Enquanto Izagi pega a posse da bola solta, Naruhaya se aproxima por trás e rouba a bola. Ele está prestes a chutar quando Nagi o provoca perto do gol. Naruhaya congela, então ouve Barou chamando por um passe. Ele abandona seu ego e faz o passe, permitindo que Barou mate. O placar agora é 4-3, sem margem para erro. Izagi está ciente da importância daquela jogada neste jogo, ela lhes deu a chance de assumir a liderança. Ele reflete se poderia ter impedido Naruhaya de pegar a bola, mas percebe que Naruhaya havia se aproveitado de seu ponto cego, posicionando-se bem atrás dele. De repente, ele entende. Ponto cego? Izagi tem um avanço em sua compreensão do jogo ao perceber que Naruhaya estava explorando momentos sem a bola para encontrar espaços abertos no campo, algo que Izagi nunca havia levado em consideração. Izagi finalmente começa a juntar os elementos do jogo, incluindo como Rin o havia feito se sentir inútil. Izagi rapidamente obedece quando Nagi pede um passe e então marca um gol, empatando o jogo. Depois de marcar, Nagi tenta falar com Izagi, mas Izagi está muito focado em reescrever sua abordagem do jogo, integrando seu novo conhecimento. Nagi simplesmente reconhece a concentração de Izagi e confia em suas habilidades, lembrando-se da aura confiante que o cerca. Naruhaya tem grandes esperanças ao chegar ao Blue Lock como o irmão mais velho entre seus irmãos, com apenas uma irmã mais velha que ele. Ele e seus irmãos vivem na pobreza desde que seus pais faleceram em um acidente de carro, com a irmã tentando sustentá-los com meios limitados. Blue Lock é sua grande chance de ter sucesso e ele não pode se dar ao luxo de falhar de jeito. O jogo recomeça com o pontapé inicial do time vermelho, com Nagi em guarda no canto direito. Naruhaya sugere um 2-1 contra Izagi para garantir a vitória, mas Barou, que se vê como o rei, vive como bem. Ele tenta um chute arriscado que curva para o canto esquerdo em vez do direito, acerta a trave e volta. Naruhaya, Izagi e Nagi, todos competem por ela em espaços apertados. Naruhaya sabe o que precisa fazer agora, adotar o chute direto de Izagi para mudar sua vida com um gol. Infelizmente, a bola acerta a trave, e Naruhaya fica completamente arrasado. Nagi pega a posse de bola e eles iniciam o contra-ataque. Izagi percebeu que Naruhaya tentou replicar seu chute direto. Ele acredita que a emulação é a chave e que deve combinar sua própria arma com a de Naruhaya para terminar o jogo no. Izagi avança em disparada, e desta vez, Barou é quem o marca de perto. Mas agora que Izagi sabe que Barou precisa se concentrar em dois jogadores ao mesmo tempo, ele utiliza a mesma técnica de infiltração que Naruhaya costuma. Ele consegue se infiltrar no ponto cego de Barou e recebe um passe de Nagi, ficando com um chute livre para o gol. Izagi marca o gol final, garantindo a vitória para sua equipe. Levou apenas um piscar de olhos para Izagi devorar a técnica de Naruhaya. Naruhaya está desapontado por ter perdido o jogo, mas Izagi o conforta dizendo que qualquer um dos dois poderia ter saído vitorioso. Naruhaya reconhece que sua imitação do chute direto de Izagi foi menos do que bem sucedida, enquanto a disposição única de Izagi para se adaptar e melhorar o diferencia. Ele está sempre pronto para destruir seu antigo eu e construir um melhor, tornando-o um verdadeiro gênio da adaptabilidade. Nagi então pergunta quem Izagi deseja levar consigo. Naruhaya, em silêncio, espera que Izagi não o escolha por pena. Reconhecendo os sentimentos de Naruhaya, Izagi escolhe Barou, o rei destronado, explicando que aquele não é o lugar para ele encerrar sua jornada. Naruhaya se despede, reconhecendo que ainda não está pronto para a próxima. No dia anterior, Kunigami e Chigiri deliberam sobre quem será o terceiro membro de sua equipe.
Tigiri aponta a necessidade de um passador para completar o conjunto de habilidades deles. Eles avistam Mikage, que está amuado num canto, e Tigiri presume que seja por ter sido rejeitado por Nagi. Tigiri declara que eles compartilham uma luta em comum e busca acertar as contas com Izagi e Batira, por tê-los deixado para trás. Kunigami estende um convite a Mikage para se juntar à equipe. Izagi, Nagi e Baru foram designados para uma nova aposta individual, e todos estão competindo por ela. E acontece que Baru é bastante meticuloso. Apesar do ego do homem, a empregada Izagi pensa que as regras inquebráveis de Baru são o que impulsionam seu ego e sua habilidade. Para entender Baru melhor, Izagi o convida para treinarem juntos, a fim de que possam formar uma parceria só. Durante a sessão de treinamento, eles descobrem que Baru tem seu próprio regime de treino intenso de 1 hora antes mesmo de tocar na bola. Essa rotina rigorosa é o que lhe confere sua força. Izagi e Nagi se juntam a ele em seu treinamento para não ficarem para trás. Henri fornece uma atualização sobre o projeto para a União Japonesa de Futebol. Ela enfatiza que os jogadores devem ter habilidades de comunicação aprimoradas e autoconsciência para trabalharem juntos como uma equipe. Eles visam desenvolvê-los em atacantes independentes e inigualáveis. Hiratoshi afirma que, apesar de apresentar argumentos sólidos, o talento é quem decide o resultado final, e eles querem que Ego crie estrelas mais rapidamente. Ego os vê como aproveitadores e questiona suas sensibilidades. Ele também pondera o que realmente é o talento. Seria uma habilidade natural, um físico magnífico? Ele acredita que talento é a capacidade de demonstrar a própria competência e que o Blue Lock está criando gênios neste exato momento para provar isso. Retornando do treino, Izagi e Nagi encontram Baru profundamente adormecido na cama pela qual todos estavam competindo. Embora Nagi queira expulsá-lo, Izagi o convence de que Baru arrumou o quarto e merece descansar. Então eles encerram a noite, com Izagi, infelizmente, ficando com a beliche de Baru. Enquanto isso, Kunigami, Mikage e Tigiri treinam para aprimorar seu trabalho em equipe e conversam sobre a escolha de seu próximo adversário. Eles precisam considerar a aquisição de um companheiro de equipe forte para lutar contra o time de Izagi, que eles acreditam ter avançado para pelo menos 4 jogadores. Tigiri e Kunigami estão adotando uma abordagem mais relaxada, mas Mikage está determinado a derrotar Nagi, tendo anteriormente debatido se Nagi era sequer necessário, usando uma escova de... Izagi reflete sobre a observação de Naruhaya de que ele é um gênio da adaptabilidade. Ele questiona o que isso realmente significa, perguntando-se se significa ficar mais forte para igualar a força do adversário. Seu próximo objetivo é fazer com que o rei egoísta adote uma jogabilidade colaborativa. Para conseguir isso, Izagi tenta entender o estilo de jogo de Baru para criar uma combinação vencedora, mas Baru só quer marcar seus próprios gols, e não mudará seus métodos. Izagi anuncia que o egoísmo de Baru é uma fraqueza, o que frustra Baru, que não quer alterar suas regras. Baru argumenta que se Izagi quisesse trabalho em equipe, deveria ter escolhido Naruto. Mas o alcance de chute de 28 metros de Baru e sua poderosa investida são habilidades que Izagi não consegue imitar. Izagi quer fazer o talento de Baru brilhar mais, mas Baru se recusa a... Izagi vê isso como um desperdício do gênio de Baru. Enquanto toma banho, Kunigami inesperadamente o encontra e fica chocado ao ver que Izagi ainda está na terceira. Izagi explica que o time de Itoshi capturou Batira, então ele pegou Baru, condenando Naruhaya. Tigiri está bravo porque Izagi não os esperou, e os dois o provocam por isso antes de admitir que, se Nagi os tivesse abordado, eles teriam feito o mesmo. Nagi relaxa no banho e o rei mais uma vez vem para repreendê-lo, mas Nagi é um ninja. Tigiri pergunta quem Izagi acha que eles enfrentarão em seguida, mas ele está em... De repente, Mikage declara que eles jogarão contra o esquadrão de Izagi, ao que Tigiri e Kunigami prontamente concordam. Nagi fica feliz em ver seu melhor amigo e tenta cumprimentá-lo, mas Mikage tem uma disposição bem diferente e declara que eles o esmagam. Com todos presentes, Izagi aceita o desafio. Mais tarde, Nagi pergunta a Izagi por que ele aceitou a partida tão rapidamente. Izagi explica que não queria que eles fossem subestimados. Ele afirma que o primeiro toque de Nagi, o drible de Baru e seu chute direto são os pontos fortes deles. No entanto, eles carecem de velocidade, e é por isso que Izagi quer Tigiri. Baru quer Kunigami para a retenção de bola, e Nagi quer Mikage, pois prometeu jogar com ele. Todos os três querem jogadores diferentes, mas decidem focar no jogo por enquanto. Kunigami e sua equipe estão bem firmes em selecionar Nagi, se conseguirem vencer o jogo. Apenas Mikage é contra a ideia. Desde que Nagi o abandonou, ele tem uma vendetta pessoal contra ele, e quer que Nagi sinta o mesmo senso de rejeição que ele lhe... Kunigami e sua equipe trabalham em uma estratégia para derrotar o time de Izagi. Kunigami e Tigiri planejam atacar pelos lados, enquanto Mikage assume o centro para oferecer equilíbrio. Mikage declara sua intenção de marcar Izagi e provar sua superioridade sobre ele para Nagi. Devido aos seus atributos físicos, Kunigami escolhe Baru, deixando Nagi para Tigiri. Os três principais membros do Blue Lock têm dificuldade em encontrar adversários devido à sua temida reputação. Embora isso esteja bem para Bakira, ele aguarda um desafio de Izagi, confiante de que chegará à fase 4.
O tão esperado momento finalmente chega. O time vermelho de Kunigami contra o time branco de Izagi, um verdadeiro choque de titãs. Izagi se sente calmo, incerto se deve atribuir isso ao seu crescimento em força, ou aos gênios ao seu... No entanto, o jogo não transcorre tão tranquilamente quanto o esperado. Baro tenta controlar a bola sozinho, apesar da marcação apertada de Kunigami e das tentativas de Izagi de convencê-lo a passar. Kunigami consegue manter Baro fora de sua zona de chute. De repente, Mikage passa por Izagi e persegue Baro, tomando a bola com destreza. Com Izagi sozinho na defesa, Mikage e Kunigami convergem no meio. Antecipando que Mikage passaria para Kunigami, ele fica surpreso ao ver a bola ir para Tigiri. Embora Nagi não esteja muito atrás, a Pantera Vermelha simplesmente avança em disparada, deixando Nagi atordoado. Com o físico de Kunigami, as estratégias de Mikage, a velocidade de Tigiri e a compreensão mútua das forças um do outro, o trabalho em equipe coeso dele supera o brilho individual de Baro e Tigiri marca um gol, e fica claro como o dia que eles são uma ótima equipe. No entanto, isso só serve de combustível para Nagi e Izagi, que estão irredutíveis em esmagar. A percepção aprimorada de Izagi do campo, a compreensão dos pontos cegos e a capacidade de rastrear a bola lhe dão uma nova perspectiva sobre o jogo. Ele vê múltiplos caminhos para o gol e passa para... Com movimentos rápidos, Izagi desvia de Mikage e corre livre em direção ao gol, mas suas esperanças são frustradas quando Baro ignora seu pedido de passe. Isso resulta em uma perda de posse, e Kunigami aproveita marcando outro gol e aumentando a vantagem para 2-0. Nagi critica Baro por não passar, mas ele não se desculpa, ainda interessado apenas em marcar seus próprios gols. Izagi agora enfrenta um desafio difícil. Como âncora da equipe, ele deve encontrar uma maneira de conciliar os estilos de jogo conflitantes de Nagi e Baro e elaborar uma nova estratégia, mas não tem ideia de como conseguir. O sucesso da equipe depende da capacidade deles de trabalharem juntos, mas com Nashi e Baro em desacordo, é uma tarefa assustadora. Ao soar o apito, Izagi fica surpreso ao não ver nenhum caminho para o gol que resulte de um passe para... No entanto, com apenas um olhar para Nagi, ele vê infinitas possibilidades de gol. Ele rapidamente passa a bola para Nagi que, com seu controle de bola gracioso, a afasta habilmente de Tigiri e marca um ponto para a equipe, deixando o time de Kunigami atordoado com as habilidades do jogo. Nagi acredita que eles podem garantir a vitória apenas com os dois, mas Izagi está ciente de que algo crucial está faltando: Baro. Ele deve encontrar uma maneira de incorporá-lo à estratégia. Ele tenta novamente, em vão, convencer Baro de que o trabalho em equipe é a chave para a vitória. Baro se recusa a jogar para qualquer outra pessoa, mantendo-se teimosamente fiel ao seu lema: eu venço como... Izagi se juntou a Baro por causa de seu imenso potencial, mas, assim, seu talento está sendo desperdiçado. A frustração é palpável não apenas para Izagi, mas também para o próprio Baro. Ele se pergunta como pode estar perdendo, apesar de seu imenso talento. No entanto, ele permanece resoluto em seus métodos, recusando-se a mudar. Izagi não consegue entender por que Baro está tão fixado em suas próprias abordagens. Toda a situação é frustrante, é um desperdício tão grande de talento. Para Baro melhorar e alcançar seu verdadeiro potencial, ele deve reconhecer sua derrota e confrontar a frustração que a acompanha. Mikage enfrenta Izagi com determinação em seus... Apesar de não possuir nenhuma arma única, Mikage se recusa a deixar que isso o impeça de dar o seu melhor. Impulsionado por sua frustração com Nagi por tê-lo deixado para jogar com Izagi, Mikage se esforça para provar a inutilidade de... Enquanto Tigiri e Kunigami podem ter especialidades específicas, Mikage demonstra sua versatilidade e se destaca em todos os aspectos do jogo. A bola está na posse de Tigiri, e com um passe rápido para o centro, Kunigami cabeceia a bola para o gol, elevando o placar. A equipe realmente incorpora os conceitos de equilíbrio e coordenação. Izagi atingiu seu limite e quer se concentrar em si mesmo e em Nagi, removendo Baro da equação por completo. Mas suas chances de vitória são mínimas apenas com os dois. No entanto, enquanto ele pondera sobre como superar esse desafio, ele se lembra de ter sido chamado de gênio da adaptabilidade. Tudo fica claro para ele. O sucesso não reside em se conformar à jogabilidade de Baro, mas em absorver e subverter sua ideologia. Com um olhar determinado, Izagi declara com confiança a Nagi que eles sairão vitoriosos. Apenas mantenha seus olhos em mim. Com o andamento da partida até agora, a equipe de Kunigami está cautelosa com Nagi e está se posicionando para superá-lo em número. No entanto, Izagi tem uma abordagem diferente em mente. Em vez de passar a bola, ele decide driblar em direção a Baro, buscando obter uma vantagem sobre Kunigami, fazendo a equipe adversária pensar que ele passará para o jogador solo, que se mostrou um problema até agora. Essa manobra desvia a atenção e cria um caminho claro para Nagi operar. Tigiri está ciente do controle de bola excepcional de Nagi e não cai na tática de...
Assim que Nagi está prestes a enfrentar uma situação difícil, Baru faz uma investida pedindo um passe, mas ele ainda está sendo marcado de perto e parece que o plano de Izagi... No entanto, o foco de todos em Nagi e Baru os fez ignorar o caminho de Izagi para o gol. Baru era uma isca, e Izagi aproveita a confusão que ele criou para marcar um gol, deixando o placar em 3. Baru percebe que foi usado por Izagi para marcar, o que o deixa se sentindo derrotado. Isso marca o início da virada do time de Izagi, e ele encoraja Baru a continuar sendo ele mesmo, mas sem atrapalhá-los, chamando-o de... A pressão aumenta no rei para que ele se prove a Izagi e recupere sua dominância no campo. A rivalidade entre Izagi e Mikage é No entanto, a mudança no comportamento de Izagi deixou Mikage incerto sobre enfrentá-lo de frente. Em vez disso, ele opta por passar a bola para Chihiri, que então a passa para... Baru vê isso como uma chance de finalmente se envolver no jogo e entra em uma batalha física com Kunigami, ganhando com sucesso o controle da bola. Nagi pede um passe, mas a equipe de Kunigami faz uma marcação dupla em Baru e rouba a bola, mas assim que eles pensam ter a vantagem, Izagi aparece, pega a bola e calmamente a passa para... A jogada habilidosa resulta em outro gol, empatando o jogo. A equipe de Kunigami reconhece o domínio de Izagi e Nagi, que agora estão controlando a partida. O apito soa e Mikage rapidamente passa a bola para Chihiri, que reconhece que a única maneira de vencer é ir além de seus limites. Nagi sabe como parar a Pantera Vermelha, mas fica surpreso com a evolução de... Em vez de desacelerar para controlar a bola, ele a impulsiona para a frente, mantendo sua velocidade no que ele chama de drible sem desaceleração. A tentativa de Baru de parar Chihiri também se mostra infrutífera, e Chihiri marca um gol crucial, colocando sua equipe no match. A equipe inteira fica atordoada com a jogada impressionante de Chihiri. Baru, o rei, fica rosnando para o chão. Enquanto isso, Izagi acolhe calorosamente o desafio, ansioso para continuar provando sua... Baru está perplexo sobre como ele acabou de joelhos sem marcar um único gol, apesar de ser o suposto rei do campo. Durante toda a sua infância, ele foi o jogador estrela e recebeu encorajamento e apoio de... Como resultado, ele começou a adotar sua atitude de rei. Ele logo percebeu que seu amor pelo futebol não era simplesmente para ser o melhor, mas para dominar e derrotar seus oponentes, algo que apenas os verdadeiramente poderosos podem experimentar. Izagi e Nagi trocam algumas palavras rápidas sobre estratégia, mas de repente Baru corre e chuta direto do pontapé inicial, pegando todos de surpresa. A bola bate na... Kunigami recupera a bola e a passa para Mikage, mas Izagi antecipa o movimento. Mikage não tem escolha a não ser mandar a bola voando, e ela aterrissa bem na frente de Baru, sua grande chance de... Chihiri se aproxima e está logo atrás dele. Baru está um passo de alcançar sua zona de chute ideal antes que Chihiri o alcance. Do nada, Izagi aparece à frente dele. Ele olha para trás, para Baru, e com seu olhar ele o comanda a passar a bola. O rei o faz, chocando a todos ainda mais. Izagi a estufa na rede, igualando... Baru está incrédulo com a rapidez com que Izagi devorou toda a sua ideologia. Ele é incapaz de compreender esse sentimento de desespero que está experimentando, que é o amargo sabor da... Ele percebe que o passe nem foi sua própria escolha. Ele perdeu para alguém que subestimou, fazendo com que toda a sua ideologia desmoronasse. Antes da jogada final, a equipe de Kunigami está bem ciente do desempenho imparável de Izagi e prioriza impedi-lo de pegar a estratégia geral deles é utilizar a velocidade de Chihiri para marcar, reconhecendo-a como a melhor chance de vitória. Izagi também reconhece Chihiri como a principal ameaça e diz a Nagi que o plano é pará-lo antes que ele pegue... Ele sente que é inútil compartilhar seu plano com o rei destronado, portanto, a responsabilidade de vencer recai sobre os dois. Assim que o jogo recomeça, Mikage vê que todas as rotas para Chihiri estão bloqueadas, deixando uma rota amplamente aberta para... Passar para Chihiri seria desvantajoso, e driblar é muito arriscado. Mikage passa para Kunigami, mas todas as suas jogadas também são muito arriscadas neste ponto, então ele passa a bola de volta para Mikage, que tenta criar... Izagi dá uma oportunidade a Mikage, ele a agarra e passa para Chihiri. Naquele instante, Nagi avança em disparada, deixando Chihiri desmarcado para interceptar. Izagi havia planejado cada movimento, e tudo se desenrolou exatamente como ele queria. Mikage está perplexo, Nagi mal toca na bola, mas ela é desviada de Chihiri, e a bola solta aterrissa servida em uma bandeja. Ele congela, percebendo que com um passe para Izagi ou Nagi, eles vencerão o jogo, e ele é a peça vital, embora uma peça de apoio. Ele agora entende como todas as pessoas que lhe deram passes se sentem. Seu sentimento de derrota poderia ser salvo ao confiar o gol aos atacantes supremos, cumprindo seu novo papel de apoio, e ele contempla se tornar um jogador de equipe, mas algo se agarra a ele, o futuro que o aguarda após este... Com a pressão aumentando naquele instante, seu ego assume o controle, recusando-se a viver em um futuro onde seus sonhos estão quebrados. Ele finge um passe, driblando Kunigami com um despertar recém-descoberto. A equipe vermelha antecipa que ele passará para Izagi, e se move para interceptar.
mas Baru está usando sua equipe como isca e passa por Mikage. Ele vê uma rota que existe para... Assim como Izagi o devorou, ele se esconde atrás da luz de Side para disfarçar seu próximo movimento e evadir Tigiri. Ele se recusa a ser um mero jogador de apoio e enfatiza isso com seu chute final, marcando o gol da vitória e deixando... Izagi e Nagi dão as boas-vindas ao novo rei. Izagi tenta um high five de vitória, mas Baru o nega e insiste para que Izagi retire o insulto de burro. Izagi se desculpa e reconhece as habilidades notáveis de Baru. Até Nagi fica atordoado com o drible de Baru na jogada final, que ele alcançou apenas por meio de uma aguda autopreservação, após considerar a possibilidade de um futuro em um papel de... Essa estratégia, que Baru apelida de dominar o campo como o vilão, levou à criação de sua nova arma, conhecida como drible de corte. Izagi está completamente impressionado e Baru deixa claro que nunca mais perderá para... Pela primeira vez no Blue Lock, Baru se refere a alguém pelo nome. Anri, a avaliadora, agora considera Baru um dos maiores talentos do Japão e se pergunta se Ego havia antecipado seu... Ego admite que não, mas explica que a derrota é uma encruzilhada para alcançar seu sonho. É preciso força para reconhecer sua impotência, sentir desespero e ver um novo caminho potencial, uma vez que você desistiu. Ego acredita que viver a vida sem se esforçar para alcançar seu sonho é inútil. A equipe de Kunigami está agora nesta encruzilhada depois de chegar tão perto, mas, em última análise, sem chance contra a verdadeira força do time. A decisão de escolher o quarto jogador para sua equipe cabe a Izagi, e para vencer Rin e reconquistar Bachira, o companheiro de equipe de que ele precisa, Baru inicialmente quer selecionar Kunigami como um atacante que possa lhe passar. No entanto, Nagi sugere que a versatilidade de Mikage proporcionaria um melhor equilíbrio à equipe. Tanto Baru quanto Izagi concordam com a perspectiva de Nagi. No entanto, Izagi observa que escolher uma equipe equilibrada pode limitar o potencial deles. Em vez disso, ele argumenta que a imprevisibilidade é a chave para o sucesso deles. Assim como Izagi devorou Baru e vice-versa, ele quer um jogador que possa desafiá-los e forçá-los. Sem esse tipo de desafio, eles não conseguirão vencer as melhores equipes do Blue Lock. Apenas um atacante conseguiu acompanhar os três monstros, e a resposta é óbvia. Enquanto ele atravessa o campo para se juntar à sua nova equipe, Tigiri promete esperar por Kunigami para que eles possam se vingar de Izagi. Nagi tenta assegurar a Mikage que não quer estar em desacordo com ele, e reconhece o quão bem Mikage jogou na... Nagi expressa sua crença de que se enfrentarão novamente em futuras partidas, mas Mikage não quer ouvir nada disso. Ele sente que Nagi o abandonou e esqueceu a promessa de serem os melhores. Inicialmente surpreso com as palavras de Mikage, Nagi finalmente concorda que não podem crescer juntos. Ele reconhece o passado deles, mas também sente que Mikage é um fardo, e que ele já não se... Nagi decide que sua parceria com Mikage chegou ao fim. Antes de partir para a quarta fase, Izagi oferece algumas palavras finais de conselho, para se tornar aquele que escolhe, em vez de esperar ser escolhido. Quando criança, Bachira confidencia à mãe sobre seu amigo imaginário, um monstro que ele vê ao jogar futebol. Ele anseia por um amigo de verdade que possa jogar futebol divertido. Sua mãe espera que ele faça um dia, e Bachira está confiante de que sim. No presente, Bachira não consegue evitar sorrir, enquanto pratica com o melhor que o Blue Lock tem a oferecer. Na sala de descanso da quarta fase, Izagi sugere que joguem contra o time de Rin em seguida, mas é ignorado por todos. Junto com Baru, o rei, e Nagi, o gênio, eles agora têm Tigiri, a princesa egoísta. Baru começa um de seus discursos habituais sobre manter o lugar limpo e arrumado, mas Nagi e Tigiri não poderiam se importar menos. Para aliviar a tensão, Izagi sugere que todos comam. Nagi e Tigiri são muito egocêntricos para ver o esforço que está sendo feito e recusam, mas Baru concorda. Enquanto comem em silêncio, Izagi suspeita que Baru ainda esteja bravo com ele pelo comentário do burro durante a... Mas Baru se manifesta e quer saber o que Izagi vê durante o jogo, e que tipo de futebol ele quer jogar. Izagi compartilha que suas armas são a consciência espacial e chutes diretos, e ele tem trabalhado em seu movimento sem a bola para se posicionar melhor e controlar. Izagi se desculpa mais uma vez por suas palavras impulsivas durante a partida, mas Baru admite que Izagi estava certo sobre ele em tudo, exceto pelo comentário. Ele não era maduro o suficiente para admitir que sua maneira de fazer as coisas estava errada, mas se tornou mais forte e sábio desde sua derrota. Izagi admira a honestidade de Baru e o agradece, dizendo que realmente gosta dessa versão. Envergonhado, Baru afirma que não, e diz que só quer saber a maneira de jogar de Izagi para que possa devorá-lo completamente na próxima vez que jogarem. Izagi aceita o desafio com entusiasmo, prometendo que evoluirá mais rápido. Enquanto isso, Nagi está assistindo a um clipe de Noel Noah, o melhor atacante do mundo, e está ansioso para aprender e copiar suas técnicas.
Tigiri, reconhecendo a destreza de Noah, acredita que é possível para Nagi aprender com ele. Tigiri confidencia a Nagi sobre sua lesão e que sua perna é uma bomba relógio, mas ele não se arrepende de continuar perseguindo seu sonho. Izagi pondera sobre o potencial da equipe e as sinergias que ele antecipa ansiosamente enfrentar o melhor time do Blue Lock e está confiante de que sairão vitoriosos. No entanto, ao retornarem à sala de descanso, Izagi e Baro encontram o quarto ainda mais bagunçado do que antes, cortesia do treino de primeiro toque. Izagi acha isso divertido, mas Baro já teve o suficiente. Enquanto isso, Bashira está praticando com Rin e começa a perceber que gosta mais de jogar com Rin do que o Rin não acha o ego meio cozido de Bashira emocionante e sabe que não pode vencê-lo apenas com suas habilidades de drible. Bashira reflete sobre sua infância, onde acreditava que jogar futebol e se tornar um com a bola era a coisa mais divertida. No entanto, outros não compartilhavam sua paixão e achavam chato jogar com ele, então ele começou a jogar com seu amigo monstro imaginário. Em seu time anterior, o técnico priorizava o jogo em equipe, e embora Bashira esperasse que seus companheiros compartilhassem seu entusiasmo pelo futebol, ele ansiava por alguém que pudesse sentir a mesma alegria que ele ao jogar. Mas, à medida que outros começaram a duvidar dele, ele também começou a duvidar de si mesmo. No entanto, tudo mudou quando recebeu um convite para o Blue Lock e conheceu Izagi, que também tem um monstro dentro de si e compartilhava sua paixão. Bashira acreditava em Izagi e o via como um amigo que sempre desejou. Ele ainda o faz. Mas as palavras de Rin, "Você está procurando alguém com seu drible?", atingiram Bashira em cheio, como se Rin tivesse visto a... Isso o fez questionar sua fixação em Izagi e considerar um tipo diferente de... Rin desconsidera as divagações de Bashira como... Enquanto os dois deixam a área de treino, Izagi o surpreende, desafiando Rin para uma partida e declarando que está ali para reclamar Bashira. Bashira mal pode esperar para ver qual desses dois monstros pode... Enquanto os times se preparam para a partida, Ariu fica surpreso com o penteado glamouroso de Tigiri e o elogia, deixando claro que este é o confronto de Tigiri. Mas quando Tigiri o chama pelo nome, Ariu é jogado em um estado de vergonha por quão não glamouroso. Tokimitsu teme que Ariu não jogue bem assim e nervosamente pede um atraso no jogo. Baro, sem qualquer autoridade para fazê-lo, nega o pedido e fica irritado com a atitude negativa de Tokimitsu em relação. Mas quando tenta levantá-lo, percebe que Tokimitsu possui uma força notável. Baro marcará Tokimitsu. Nagi busca um oponente que o excite e desafia Rin a se tornar ainda mais forte, deixando Izagi para enfrentar Bashira em uma batalha. Bashira tenta se livrar de Izagi com seu drible de tesoura ultra rápido característico, mas Izagi antecipa o movimento. Bashira vê que ele ficou mais forte desde o último encontro e está mais focado no campo do que em batalhas. Bashira está determinado a passar por Izagi, mas Baro o marca em dobro, forçando-o a passar. No entanto, Izagi intercepta o passe com facilidade, passando rapidamente para Nagi. Para a surpresa de Nagi, Rin está totalmente ciente de sua habilidade de primeiro toque e se posiciona para contra-atacar. Nagi passa a bola para Tigiri, que avança e marca o primeiro ponto para o time de Izagi. Bashira fica satisfeito em ver como o time de Izagi está trabalhando bem junto e os considera um adversário digno. Ele está determinado a vencer. A 35 metros, marcar um gol do pontapé inicial parece impossível, mesmo. Bashira dribla com cautela, mantendo um olhar atento em Baro. Justo quando Izagi pensa que Bashira está desprevenido, ele faz um passe sem olhar para Ariu, que consegue alcançar a bola quase sem esforço, e então a passa para Tokimitsu, que Baro mal consegue. Com um rápido passe de um toque para o meio do campo, Rin está agora em posição de chute. Nagi tenta pará-lo, mas Rin o engana facilmente. Izagi e Tigiri se unem para evitar o chute inevitável, mas Rin os... Izagi percebe que Rin é um adversário formidável, que pode criar variações ilimitadas de si mesmo, e possui todas as habilidades necessárias para executar essas variações. Enquanto Izagi tenta roubar a bola, Rin o elogia por melhorar, mas aponta que ele ainda está muito atrás. Com um chute espetacular de salto, Rin iguala. O time está sem saber como parar Rin, mas Izagi aprendeu com o encontro anterior, e agora pode decifrar os movimentos de Rin. Ele sabe que deve devorar Rin para vencer o jogo, mas não tem certeza de como. Izagi explica como Rin executou sua última jogada, atraindo-os em um momento crucial, o que provavelmente é sua estratégia principal. Tigiri observa que Izagi é o único que consegue acompanhar o processo de pensamento de Rin, tornando Izagi a chave. Embora estejam incertos sobre sua defesa, o ataque está funcionando bem. Tigiri está com a bola, e após analisar o campo, Izagi se posiciona para um passe. No entanto, Rin antecipa o movimento de Izagi sem a bola e intercepta. Ele possui o mesmo nível de visão de campo que Izagi, mas sempre parece estar um passo à frente. Rin passa a bola para Bashira, que fica impressionado com a melhora de Izagi, e decide mostrar suas habilidades enviando a bola voando com giro vertical.
Tigiri e Nagi tentam alcançar a bola, mas estão focados em onde ela vai cair, enquanto Ariu salta e cabeceia a bola para a rede bem antes que ela chegue perto do chão, levando... Izagi inicialmente acreditava que parar Rin era a chave para a vitória, mas agora percebe que Bachira serve como o núcleo da equipe, alavancando os pontos fortes dos 3 melhores. Nagi também entende o papel que Bachira desempenha em elevar o time de Rin, e está determinado a esmagá-los. Ele é grato a Mikage por apresentá-lo ao futebol, mas jogar com Isagi é o que alimenta seu compromisso de ficar. Eles dão o pontapé inicial da próxima rodada com Tigiri na bola. Nagi observa o campo e percebe a estratégia de posicionamento de Izagi, que envolve Baro agindo como isca e rondando Tigiri para criar espaço. No entanto, Rin percebe essa tática. Nagi reconhece que os dois prodígios compartilham o mesmo nível de visão e que a razão pela qual Izagi não consegue vencer Rin pode ser devido a limitações. Nagi decide ser a peça final do quebra-cabeça e agitar o jogo, indo além das expectativas e tornando-o mais imprevisível. Tigiri passa a bola para Nagi, que imediatamente a entrega a Izagi, esperando que ele analise rapidamente o campo e redesenhe a... Rin ainda consegue antecipar o passe de Izagi, então Nagi decide fingir um chute para desequilibrar Rin e então marca. Nagi tem certeza de que, com Izagi, ele pode continuar a ultrapassar seus limites e se tornar ainda mais forte. Essa jogada impressionante finalmente acende o espírito competitivo. O time branco explode em aplausos após o gol excepcional de Nagi. Izagi está emocionado por finalmente poder competir de igual para igual com Rin usando as habilidades de Nagi, mas sabe que isso sozinho não é. Se ele realmente quer se tornar o melhor atacante do mundo, deve superar Rin por conta própria. Com o jogo empatado, Izagi começa a traçar estratégias sobre como replicar seu desempenho bem. Ele percebe que, para obter uma vantagem sobre Rin, tanto ele quanto Nagi devem melhorar. Se conseguirem uma chance de 50-50 contra Rin, suas armas podem funcionar. No entanto, Izagi não se contenta em apenas ser igual. Ele deve evoluir sua visão de futuro e antecipar a jogada antes de Rin, dando-lhe a vantagem. Izagi permanece inconsciente de que Rin entrou em seu modo sério, com seu espírito competitivo alimentado. Rin assume o controle da bola no pontapé inicial e executa um passe com efeito para Tokimitsu, permitindo que ele vença Baro na disputa pela bola. Ele a devolve para Rin, que a lança para Ariu, testando seus limites em uma batalha aérea. Mas quando Tigiri bloqueia o caminho de Ariu, ele passa a bola de volta. Nagi está em cima dele e tenta ler o drible de Rin, mas ele se transforma em um giro de roleta ao seu redor. Izagi acredita ter antecipado o movimento de Rin, mas a bola vai para Bachira, que marca um gol. Rin havia manipulado Izagi e todos os outros em campo como marionetes. Nessa jogada, sua maestria é totalmente exibida, provando que ele e Izagi não estão no... O estilo de jogo de Rin se concentra em controlar as pessoas manipulando seus pensamentos, avaliando suas habilidades e impulsionando-as ao seu potencial máximo para criar o futuro que ele vislumbra. Rin é simplesmente incrível, aparentemente impecável em todos. Apesar desse revés, o time de Izagi se recusa a desistir e se concentra em táticas não convencionais que Rin não pode prever e algo está queimando dentro. O jogo continua. Izagi sente que algo incomum está acontecendo. O time de Rin mudou sua defesa, com Bachira agora jogando como âncora. Apesar disso, Izagi tenta passar a bola. Ele passa por Ariu, mas Rin consegue pará-lo, e Tigiri passa a bola para Nagi. Izagi consegue passar por Bachira para receber um passe de Nagi. No entanto, Rin está lá para bloquear seu caminho mais uma vez, deixando Izagi perplexo. Ele sabe que não pode vencer Rin em ação de 1 contra 1, mas Baro estava esperando pacientemente como um leão faminto por uma oportunidade como esta, e rouba a bola de Izagi, atrapalhando os... Baro marca um, empatando em 3-3. Izagi reconhece que o estilo de jogo de Baro como vilão do campo é imprevisível e difícil de ler, tornando-o a chave para vencer. Izagi analisa a situação e percebe que ele mesmo precisa ser alguém que Rin não possa controlar. A imprevisibilidade de Baro lhes dá uma vantagem, mas Rin já avaliou o estilo de jogo de Baro, e está confiante de que pode impedir que isso aconteça. O jogo recomeça e Izagi instrui Tigiri a usar sua velocidade para pressionar o portador da bola, mudando sua estratégia defensiva. Sob a pressão de Tigiri, Rin passa para Bachira e Izagi o marca rapidamente, forçando uma situação de 2 contra 1. Rin está desmarcado, mas Izagi antecipa seus movimentos e usa Tigiri para desacelerar a tomada de decisão do adversário. Apesar de Bachira conseguir driblar Tigiri por pouco, Izagi já havia lido a jogada e o esperava com Baro pronto. Baro finta Tokimitsu com um corte, mas Rin reage a tempo de impedi-lo de continuar e tira a bola de jogo. Rin falhou em prever a jogada, enquanto Izagi maximizou a imprevisibilidade de Baro, resultando em uma competição feroz entre dois prodígios em um nível
O campo agora tem dois monstros batalhando. O sonho de Bakira de jogar futebol com monstros está finalmente se tornando realidade, mas algo não... Ele sente que está sendo deixado para trás, ou talvez seja um teste. Tigiri joga a bola para fora e o time de Izagi enfrenta outro dilema. A resistência de todos está se esgotando. À medida que os jogadores ficam mais desleixados, o time que perceber primeiro os erros dos adversários terá uma vantagem. Do arremesso lateral, Rin e Tokimitsu trocam passes e facilmente superam. Graças à imensa força e resistência de Tokimitsu, Baru e Shigiri recebem cartões amarelos por tentarem pará-lo de forma um pouco agressiva demais. Rin tem um chute livre de seu ponto ideal, e Izagi tem que decidir se defende um chute ou se une contra um... Rin lê Izagi perfeitamente e chuta a bola bem acima de sua cabeça, não lhe dando tempo suficiente para reagir e marcando um gol, fazendo 4-3. Rin revela que um chute a gol era a única opção. Bakira percebe que os dois monstros estão jogando para satisfazer seus egos e questiona pelo que ele está jogando. Para encontrar um verdadeiro monstro ou um amigo? Ele agora sabe que essas razões não serão suficientes. Izagi avança com a bola, seguindo a investida de Baru, que pensa que receberá um passe se conseguir passar por Tokimitsu. Não vai acontecer. Izagi só queria Tokimitsu ocupado com Baru para não ter que... Enquanto os outros jogadores se aproximam dele, Izagi lança a bola por cima para Tigiri, contando com sua velocidade para alcançá-la. Izagi corre diagonalmente em direção à trave, livre. Tigiri o avista e chuta a bola em sua direção. Ele se prepara para chutar, mas Rin surge de repente bem na sua frente. Superando seu oponente, Izagi deslumbra a todos chutando de calcanhar, marcando um... Bakira está lutando, ele sabe que não está operando no nível de Rin e Izagi, e não sabe o que fazer para evoluir. O jogo se intensifica enquanto Rin reúne sua equipe para dar... Ele passa a bola alta para Ariu, que enfrenta Nagi. Ariu passa para Bakira, que hesita. Preocupado em impressionar Rin e Izagi, ele não consegue tomar... Tigiri aproveita e tira a bola dele. Ela vai para Baru, que então passa para Izagi. Eles começam a trocar passes de 1-2 para romper a defesa. Bakira, desesperado com a ideia de perder e não ser escolhido, lembra-se do conselho de sua mãe para confiar em sua... Pressionando Izagi, ele o faz passar para Tigiri, que então passa para Nagi, que para a bola com o peito e a devolve para Izagi, que vê seu gol. Bakira, em desespero, não suporta que o jogo termine assim antes de... Izagi dispara um chute no canto superior direito, mas Rin aparece e bloqueia o chute. A bola vai para Bakira, que inicia... Ele agora entende que confiar em seu monstro interior é exatamente o que o tem impedido e diz para ele ficar longe, querendo jogar sozinho e marcar... Ele dribla Izagi com uma caneta e faz o mesmo com Tigiri e Baru. Ele levanta a bola e a chuta de calcanhar, passando por Nagi também, dizendo adeus ao seu monstro interior. Ele chuta, mas Izagi... Ele conhece Bakira, viu sua evolução acontecer e antecipou que ele tentaria marcar sozinho. A bola solta cai para Rin, que a chuta para a rede e ele não está satisfeito. Ainda determinado a se tornar o melhor do mundo, ele convida Izagi para se juntar à sua equipe para testemunhar a sua grandeza. Izagi agradece aos seus ex-companheiros, mas eles estão furiosos e prometem esmagá-lo na próxima vez, e haverá um... Bakira está feliz por finalmente se reunir com Izagi, mas também é grato por ter estado sozinho por um tempo. Foi a única maneira de progredir, e agora será ainda mais divertido jogar com ele. Quando Izagi pergunta a Rin por que ele perdeu para ele, Rin diz que foi sorte. Ego os interrompe e explica como a sorte funciona. Não é tão aleatória quanto a maioria das pessoas gosta de pensar. Basicamente, se você percebe e contextualiza uma situação, pode se posicionar de uma forma que se alinha com a sorte, tanto boa quanto má. Quando Rin viu Izagi pegando Bakira desprevenido, ele acelerou esperando um chute bloqueado, colocando-se no... Neste caso, a bola praticamente caindo a seus pés após o bloqueio e então marcando o gol da vitória. Izagi percebe que a diferença entre ele e Rin é a sua determinação em aceitar o destino na vitória. Egos informa que a terceira seleção começa em 24 horas, partida de 5 contra 5 contra um time de jogadores estrelas internacionais, o World... Leonardo Luna, jogador da seleção espanhola, o artilheiro da Liga Inglesa, Adam Blake, Pablo Cavazos, jogador da seleção argentina, Dada Silva, jogador da seleção brasileira e o superstar de 17 anos da Liga Francesa. Mais tarde, Izagi se junta a Rin e tenta imitar sua rotina de relaxamento de yoga. Ele então se torna pessoal e pergunta se ele se dá bem com seu irmão. Rin diz que tem um relacionamento estranho, mas saudável com Sai, que se resolverá. Quando Izagi tenta copiar o ridículo apoio de mão com uma mão de Rin, ele não consegue e acaba derrubando. No dia seguinte, eles enfrentam o World 5, que zomba do físico dos jogadores japoneses. Eles não entendem inglês, mas Ariu entende mais ou menos que estão sendo insultados e Rin, no entanto, meio que exibindo sua habilidade com o inglês, desafia o World 5 e Luna o reconhece como o irmão de Sai.
O jogo começa. Izagi dá o pontapé inicial com um passe para Bakira, que enfrenta Cavazos e consegue. Izagi tenta se posicionar para inspirar Bachira a passar para ele, mas Loki está em cima dele. Bachira passa a bola além de Izagi para Rin, que está pronto e marca o primeiro gol, impressionando o World. Impressionados com o triângulo Glam da química de Izagi e Bachira, mais a devoração de Rin dos dois, Tokimitsu e Aryu querem participar e expandir a geometria. O jogo recomeça e o World 5 lança seu ataque. Izagi enfrenta Loki, que pausa, aponta que Izagi está cheio de pontos fracos antes de passar por ele, Bachira e depois Aryu. Rin tenta pará-lo e Loki elogia sua previsão, então passa por ele também e chuta a bola para o gol. O jogo continua. Bachira passa para Rin, que está focado em Loki bem na sua frente, e nem vê Luna casualmente se aproximar e tirar. Luna passa para Cavazos, Isuki e Batida correm para pressioná-lo. Cavazos o surpreende com um passe longo e alto antes que possam efetivamente fazer qualquer coisa. Aryu pensa que pode pegar, mas Silva pula mais alto que ele e Tokimitsu vai atrás da bola solta, mas é afastado sem esforço por Blake. Aryu perdendo uma disputa aérea e Tokimitsu sendo superado fisicamente deixa Isuki. Blake então marca um gol e fica claro para Isuki que os 5 do mundo o superam em todos os aspectos, tornando impossível vencer em seu estado atual. Mas ele ainda acha o futebol incrível e quer chegar. O placar chega a 1-4 para os 5 do mundo. Rin enfrenta Luna novamente, que lhe diz que gosta dele, que ele é o único que ainda pensa que pode vencer, mas acrescenta que terá que alguns dribles e uma caneta depois, ele lhe diz que se ele abrir as pernas tão facilmente, as pessoas vão pensar que ele é um cara fácil. Luna então marca o gol final, terminando o jogo. Os 5 do mundo dizem aos jogadores japoneses para não ficarem muito deprimidos, que nunca tiveram chance. E então partem para se reportar a Ego. Em outro lugar, em uma reunião, o comitê de futebol japonês não está entendendo a eficácia do programa Blue Lock e ameaça encerrá-lo. Ego propõe ter um grande jogo para demonstrar concretamente o que está sendo realizado para justificar o programa e motivo. Mais tarde, os 35 jogadores, as 7 equipes de 5 que passaram na segunda seleção, são reunidos na sala conjunta. Izagi fica aliviado ao ver que Nagi, Bachira e Tigiri conseguiram passar. As equipes de 3 a 5 entram e Izagi nota Nico, que o lembra que planeja. Quando a sexta equipe entra, Nagi percebe que Mikashi e Kunigami não estão lá, mas Izagi tem certeza de que estarão na última equipe. No entanto, o último membro da sétima equipe surge e Mikage explica que a equipe deles perdeu e ele foi escolhido. Shido começa a falar mal de Kunigami e revela que foi ele quem o Izagi manda ele calar a boca e Shido responde com um chute giratório para trás, direcionado à cabeça de Izagi, mas Shigiri o puxa para baixo e o salva. Ego intervém e anuncia um grande jogo contra a seleção sub-20. Vencer o jogo permitiria que eles se juntassem à dita equipe e salvassem o projeto Blue Lock. Izagi sabe que o futebol é para atacantes e com seu sonho tão perto de ser realizado, ele se recusa a deixar o Blue Lock. Obrigado por ficar até o final, inscreva-se para mais vídeos como este.